Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Hinomaru J-League, especial Clubes do Japão. Galerinha, programa novo na área. Bom, este é o primeiro programa de 5 edições. Falaremos sobre os grandes e mais populares times do país. Bom, como sempre, aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no futebol japonês. Como de praxe, né? Você está na companhia de Elias Falas na apresentação, o gordinho alegria sambador, só que ao contrário, e comentários dele, o mito, o Mr. Satã brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que, rapaz do céu, detonou lá na Sapucaí, hein, Thiagão? Que isso, rapaz? Pois é, Elias, estava lá e você com certeza viu a Mangueira entrar. Rapaz, nem vou te falar onde a minha mangueira entrou. Olha, de Rob. Soube que o Thiagão aí ficou uns 2 dias sem andar direito. Errado é esse no meu programa, cara. Ninguém mandou provocar, né? Galerinha. Começamos bem o programa aí. Oficialmente, né, Thiagão? Feliz 2015. Agora o Brasil começa a trabalhar, começa a funcionar de vez. Espero, né? Pois é, Elias. Agora que passamos o carnaval, né? Estamos talvez aí uma semana de atrás, né? Pegamos para montar certinho o programa, né? Organizar certinho as pautas. Mas agora que acabou o carnaval, a gente volta a trabalhar com, né, a todo vapor aí. Já que nós temos 5 programas sobre os clubes do futebol japonês. E também, logo estamos voltando, né? Com o retorno da J-League, então a gente precisa correr aí para trazer informações o máximo possível para essa galera que está, claro, esperando a Prevent Season 2015 da J1 e J2, Elias. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, lembrando que os programas foram divididos da seguinte maneira. Neste primeiro, falaremos do Kashima Antlers, Yokohama F. Marinos, Gamba Osaka, Jubilo Iwata e Urawa Reds. No segundo temos Kashiwa Reysol, Nagoya Grampus, Kawasaki Frontale, Shimizu Espas e Verde Tokyo. No terceiro temos Viseu Kobe, Vegalta Sendai, FC Tokyo, Shonan Bellmare e Albirex Niigata. No quarto, Vantfore Kofu, Matsumoto Yamaga, Cereço Osaka, Monte de Yamagata e Sagantos. No último, Kyoto Sanga, Jeff United Chiba, Omi Ardija, Consadole Sapporo e Yokohama FC. Bom, Mr. Thiago Henrique Cruz, abrindo o programa de hoje com o Kashima Antlers, né? Queremos dizer que o Kashima Antlers é um dos times mais antigos e mais tradicionais do Japão, mas foi um time que só fez sucesso, Thiagão, na era profissional, né? Quando o campeonato tornou-se J-League, né? Antes disso, né, na era amadora, era um fiasco. Bom, o Kashima ele foi fundado em 1947 com o nome da empresa, né? Sumitomo Metals FC. E por curiosidade, não sei se muita gente sabe disso, a primeira cidade onde o Kashima foi fundado foi em Osaka. Galera, em 47 Kashima surgiu na cidade de Osaka, mudou para a cidade de Kashima só em 75, né? Em 92, quando fundaram a J-League, aí sim virou Kashima Antlers. Eu falava ali pra trás, né, que na era amadora o time era horrível. Era tão horrível que nunca venceu a primeira divisão, rapaz. Os títulos do Kashima da segunda ano foi em 84, né? E depois só na temporada 86 e 87, quando ali depois da metade dos anos 80, o campeonato da época, né, a JSL, Japan Soccer League, era meio louca, né? Começava no meio de um ano e terminava na metade do outro, né? Loucura. E exatamente, Elias, era bem diferente, era tipo um molde europeu, né? Como funcionava o campeonato amador do Japão, né? Que ele começava na metade do ano e ia terminar apenas antes do final do segundo trimestre do ano posterior. Né? E uma coisa que a gente percebe bastante no futebol japonês como um todo, é claro que a gente não vai falar muito sobre a história do futebol japonês em si, como é que começou isso, a gente pode deixar para programas futuros, mas o esquema da grande maioria dos times do Japão terem sido iniciados como times de empresa, você percebe que os times que eram de empresas um pouco maiores, né, que não é o caso do Kashima, eles tinham um pouco mais de, digamos, poder aquisitivo. E o trem tá passando pra não deixar mentira. Olha quem tá aí, rapaz. Consagrou. Logo cedo, né, essa merda, né?
Por falar em Sumitomo Metals, né? Parece um trem. Pode crer. Né? E essa empresa aí, né? A empresa de metal que originalizou o time do Kashima Antlers, realmente era uma empresa assim, conhecida dentro do Japão, né? A Sumitomo Metals, mas fora do Japão é completamente desconhecida, né? Não é uma grande marca, né? Por isso que o time era um pouco mais modesto nessa época também. Não, que recentemente, um fato curioso, né? Em 2013 aqui em Curitiba abriu uma Sumitomo, sabia? Olha, sério mesmo? Tem uma filial no Brasil agora? Tem aqui em Curitiba, Sumitomo Metals do Brasil. Sensacional, cara, muito bom, né? Pedir emprego, né? Pô, vamos lá, pedir a camisa do Zico, né? Não, daí não. E falando, né, em Zico, o Kashima, né, você já iniciou já perfeitamente, né? É teoricamente um dos times mais conhecidos do futebol japonês fora de lá, né? Pelo fator de tantos brasileiros que já fizeram sucesso e fazem até hoje, né? O time do Kashima tem a excelente marca de que é o time japonês com mais técnicos brasileiros. Né? Começou lá em 95 com o Edo Coimbra, né? Depois passou o João Carlos Costas em 96 até 98, né? Depois voltou até um técnico brasileiro em 98, 99, que foi o Zé Mário, né? O Zé Mário que ficou o começo do final de 98 pro final de 99, foi um ano meio conturbado daquela época pro Kashima. Depois entrou o Zico como técnico em 99, ficou apenas metade do ano, que foi ridículo a passagem do Zico como técnico dentro do Kashima Antlers, né? E depois voltou apenas em 2000 com o Toninho Cerezo, que esse sim fez um trabalho sensacional. O Toninho Cerezo ficou 5 anos como técnico do Kashima Antlers. Depois veio o Paulo Autor em 2006. Em 2007 o Oswaldo Oliveira, que também fez mitou no comando do Kashima, como fez um trabalho excepcional dentro do futebol japonês como um todo. Em 2012 o Jorginho, e em 2013 o retorno de Toninho Cerezo aí, que está até o momento no comando do time de Ibazaki. E só complementando essa passagem do Oswaldo, o Oswaldo foi tão importante na história do Kashima que o Kashima Antlers com ele foi a única equipe a ser tricampeã consecutiva, né? Tiagão ganhou em 2007, 2008 e 2009, um feito que nenhum time na J-League conseguiu alcançar, né? Então realmente o Oswaldo fez aí um excelente trabalho, dando mais umas pinceladas, cara. Apesar do Kashima ter todo esse prestígio de ser um dos principais times, que inclusive foi um dos fundadores da liga, o primeiro título só veio em 96, rapaz. Então ficou ali de 93, 94, 95 só remando e morrendo na praia. E só pra completar esse negócio do remando, o Kashima fez a primeira final da J-League, né, Tiagão, em 93, né? Havia vencido o primeiro turno, né, que naquela época, como agora, né, como voltou a Fórmula em 2015, um time vencia o primeiro turno, outra equipe vencia o segundo e acabavam fazendo uma final. Na ocasião, o Kashima venceu o primeiro turno da liga, e daí a equipe do Verde, né, acabou vencendo o segundo turno. Mas na ocasião, na grande final, o Kashima acabou perdendo a primeira partida em casa, rapaz, por 2-0 para a equipe do Verde Tóquio, e empatou por 1-1 no segundo jogo. Mr. Tiagão, mais curiosidades sobre o Kashima aí, rapaz? Sobre essa história do primeiro final de 93, foi aquele esquema de ter um jogo um gol anulado do Zico, né? Esquema de cuspir no pênalti, né? Que ele falou que foi contra, né? Pro time do Verde, né? Foi todo aquele problema lá, né? Bem, jogadores excepcionais que vale muito a pena relembrar, ídolos, né? Ou ex-jogadores que jogaram muito bem. É bom a gente deixar uma coisa bem explícita aqui, é que nem todo jogador que passa por um time, ele tem. No caso do Kashima, né, toda vez que você fala em jogadores excepcionais no Kashima, se você fala o nome brasileiro, obviamente você vai lembrar do Zico, né, que foi como um grande, etc e tal, e também temos alguns jogadores japoneses. Talvez nem todos os jogadores que nós vamos citar aqui nesses programas serão, assim, ídolos para todos, né, mas vamos tentar entender que foram jogadores que foram importantes em algum momento por alguma posição ou até fora do campo, né? No caso, o próprio Kashima tem uma enorme gratidão pelo trabalho do Toninho Cerezo, né? Não como jogador, mas sim como
como técnico, né? O Alcindo, né, que jogou muito bem, que veio junto com o Zico, né, para fazer aquela dupla de brasileiros na inauguração da J-League. Também passou o Leonardo, né, que também está cotado até para ser técnico da seleção japonesa hoje, né, o Danilo, que já jogou por São Paulo, hoje joga pelo Corinthians, fez um excelentíssimo trabalho dentro do próprio Kashima Antlers, né, em 2005, 2006, ali foi 2005, ou até um pouco antes, quando o Danilo jogou pelo time de Kashima, né, o Jorginho, Moser, Bismarck, né, que é um jogador muito mais antigo, os jogadores japoneses, né, a gente tem aí o Yanagisawa, né, Yanagisawa, meu grande ídolo, Koji Nakata, né, o Motoyama, né, você tem o Marquinhos, né, que hoje joga no Kobe, né, já fez um excelentíssimo trabalho também dentro do Kashima Antlers. Temos jogadores sensacionais que jogam até hoje, né, no Kashima, né, por exemplo, não é um grande ídolo, né, mas o Yasushi Endo é um jogador interessantíssimo dentro do time do Kashima, né. Mas o Kashima tem ótimas lendas, como também o Suzuki, né, nosso grande Suzuki, o Go-Oiwa, Nakata Koji, como você falou, até o Sogahata pode ser considerado Sogahata, aí, com certeza, Sogahata. O Hirase, né, que ajudou muito ali no fim da década de 90, o Kashima com os títulos, né? Não era um atacante brilhante, né? Mas foi um jogador muito importante na época, inclusive deixou o Bebeto no banco, né? Quando o Bebeto chegou em 99, 2000, não lembro direito, o Hirase fez o Bebeto comer banco, rapaz. O Bebeto, ele passou não só por um time, né, na J-League, né? Mas como ele é um jogador, era um segundo atacante, né? Se minha memória não me falha, o Bebeto. Ele já chegou com uma idade muito avançada, né? E a J-League já tinha 36, se não me engano. Então ele chegou em 2000 mesmo. Fez apenas 8 jogos e fez um gol pelo Kashima Antlers. Então era difícil manter a forma física, né, com um jogador que já estava teoricamente em fim de carreira, né? No caso ele teria se aposentado em 2002, jogando na Arábia Saudita, né? E mesmo quando o Bebeto voltou para jogar no Brasil, que eu lembro que ele jogou, ele teve uma micro passagem pelo Vitória, teve uma passagem também muito pequena pelo Vasco da Gama também, e também foram times que ele não conseguiu emplacar nada, né? Então no fim da carreira o Bebeto acabou tendo muita dificuldade de se encontrar dentro de um time, e dentro do futebol japonês, que mesmo que fosse uma liga que tinha no máximo menos de 10 anos de existência, já começava a ter já um futebol um pouco mais pegado, né? Que jogadores com uma idade avançada já não funcionou, né? Por exemplo, no começo da J-League, o Bismarck, o Zico, né? O Alcindo funcionaram muito bem, né? Em 93, mas em 2000 o futebol japonês já era outro, né? Já era uma outra dinâmica já, e infelizmente o Bebeto acabou não se enquadrando, né? Desses nomes, o único que eu jurava que quando a gente fosse fazendo esse programa, como a gente pensou inicialmente, né, a fazer um programa só sobre times da J-League, eu pensei que talvez teria, né, entre os jogadores principais, acabou sendo o próprio Shinzo Kuroki, né, que acabou nunca entrando, né, como um grande jogador, né? Ele acaba ficando sempre como uma promessa, né, um jogador mediano que nunca conseguiu despontar de vez, né? Diferente um pouco do Osako, né, que acabou virando um grande jogador do time do Kashima Antlers, mas depois ele acabou dando linha do time também. E se eu não me engano também, Elias, quem jogou pelo Kashima também foi o Tida, né? Sim, o Tida, ele com 17 para 18 anos, com 18 anos já era titular, né? Na equipe do Kashima. E o detalhe, né, que eu lembrei de uma coisa agora, que tirando o Ihara, rapaz, na Copa de 98, a defesa toda titular do Japão era do Kashima, né? Tinha o Naoki Soma e o Narahashi nas laterais, e o Akita, né? Akita, que foi um ótimo zagueiro durante anos na seleção japonesa, né? Também fazia parte. E nas eliminatórias para a Copa de 98 teve um jogador super importante do Kashima também, que foi o Yasuto Honda, né? O famoso cabelinho de tigela, baixinho, cabelinho de tigela, era um jogadorzinho atentado, né? Um ótimo jogador. Também fez parte aí da seleção e foi importantíssimo
na história do Kashima aí. Rapaz, sabe de quem que eu lembrei agora? Do Garrincha japonês. Não pela habilidade, pelas pernas tortas mesmo. Nossa, o que tá falando, cara? Toru Araiba. Araiba, cara. Caraiba, velho. Porra, esqueci. Caraiba, velho. Esqueceu do Caraiba. Pô, Araiba, cara. Que fim deu? Que fim levou o Araiba, né, cara? Caralho. O Araiba que tava no Cereço, né? Tá tá explicado, né? Onde foi parar? No limbo, né? Algumas informações. O Araiba que tem uma história engraçada, né? Com o nosso amigo Ebandro lá no grupo, né? O Araiba joga sozinho contra o Japão. Ai. Outras informações interessantes também é por causa que o Kashima é o único time japonês com duas, né, Sugura Banks, né? A Copa Sugura Banks, né? No caso, o Kashima antes venceu em 2002 o time da Universidade do Chile. Olha o clubismo aí, rapaz. Falando Gamba. Pois né? Que é uma briga já. Contra a Universidade do Chile em 2011, né? 2012, perdão, nos pênaltis por 7-6. E em 2013 o time voltou a vencer contra o São Paulo, né? Que no caso o São Paulo vinha para Sugura bem como campeão da Sul-Americana 2012, né? E o Kashima vinha como campeão da Copa do Japão em 2012, então eles se enfrentaram em 2013 e foi um jogo sensacional, passou na TV aberta. Lembro que o Osaka jogou muito bem esse jogo e me gerou muitas piadas com os meus amigos são paulinos esse ano. Eu lembro que o Kashima passou o Osaka. Passou o Osaka no São Paulo nessa partida aí. E essa foi as duas passagens do Kashima. O Kashima que é conhecido por muitos como o time que mais venceu, né? O campeonato J-League, né? Ganhou em 96, 98, 2000, 2001, 2007, 2008 e 2009. E também tem quatro Copas do Imperador, né? Tem a Supercopa do Japão, né? Que venceu em 97, 98, 99, 2009 e 2010. E também, né, tem a Copa, né, da Liga Japonesa, que ganhou em 97, 2000, 2002, 2011 e 2012 aí como seu título mais recente. Dentro da J-League, os últimos anos do Kashima foram bons, vamos dizer que foram bons, Elias. Não foram anos ruins, assim, né? Desgraças, né? Ano passado deu pro gasto, né? Conseguiu a vaga pra Asa Champions, né? Disputou o título por teoricamente quase todo o retorno aí, jogou muito bem. Chegou, né, faltando 2-3 rodadas com possibilidades fortes de chegar ao título, né? Mas acabou meio que tropeçando nas próprias pernas, porque o Kashima, ele tem um time muito, muito bem entrosado, mas às vezes falta um pouco de brilhantismo individual, né? Como eu falei, né? O Kuroki não resolve tanto, né? Depende muito ali de um jogador ou outro, e acabou meio que faltando pernas aonde não tinha, né? O próprio Gaku Shibazaki não faz milagre, o Asushi também salvou o time algumas vezes, né? O brasileiro que pode ser naturalizado japonês lá, quem sempre me foge o nome dele é o Caio, venceu até o prêmio de grande surpresa do ano, né? Revelação do ano, mas é um time interessantíssimo, o time do Kashima, né? Mas acho que falta pequenos detalhes, né? Acho que, por exemplo, para esse ano 2015, o time do Kashima antes precisaria montar um time assim com pelo menos uma peça ou outra de jogadores que possam pegar essa responsabilidade e levar à frente, né? Coisa que o próprio Kuroki acabou não aguentando essa barra de acabar levando o time nas costas em horas decisivas, né? Isso aí acabou faltando pontinhos que poderia ter levado o Kashima aí a sonhar com o título de 2014 da J-League, Elias. Vamos ver em 2015 se rola um títulozinho para a equipe do Kashima. Mr. Thiago Henrique Cruz, mais alguma coisa do nosso Kashima Antlers? Acho que o Kashima tá ótimo, né? É um time interessantíssimo aí, sempre vai ser conhecido como o time onde quase tudo começou, né? Onde o
O Zico jogou muito bem, fez gol de placa e tal. E diferente de alguns times japoneses que são promessas, o time do Kashima Antlers é uma realização, né? É um exemplo a ser seguido no futebol japonês. Comete alguns erros, mas nada muito grave assim. Se vocês vão ver que durante o programa tem times que cometem cagadas inacreditáveis, né? Contratações malucas, né? O time do Kashima é um time sempre coeso nas suas contratações, não faz muita loucura. Talvez a única coisinha que talvez tenha sido meio dispensável do Kashima foi a tentativa do Zico ser técnico do time, né? Foi muito por essa euforia de Zico jogador, e acabou não dando muito certo. Fora isso, a história do Kashima é impecável, ao meu ver, Elias. E acabou contaminando a seleção, infelizmente. Pois é. Ai, que tristeza. Então vamos para o próximo tópico, que é Yokohama F Marinos, outro gigante aí do futebol japonês, o tricolore, mais conhecido mundialmente. Bom, o Marinos ele foi fundado em 1972 com a alcunha de Nissan FC. Olha, é marca de peso já, hein? Uma marca mais É isso aí, Skyline na veia, né? Com certeza. A equipe na era amadora foi muito gloriosa, rapaz. Ganhou a primeira divisão em 88, 89, 89, 90. Aí copou e muito na Copa do Imperador, né? Ganhou em 83, em 85, em 88, 89 e 91. E também ganhou a famosa, na época, né? Yamazaki Nabisco Cup, né? Em 88, 89 e 90. Tricampeonatinho em seguido. E a maior glória, né? Ganhou aí a Copa da Ásia, né? Dos clubes campeões da Ásia. Em 91, 92, na época em que o grande mito nessa era, né? Naquela época era o Kazushi Kimura, né? Kimura, que foi um jogador da seleção japonesa mais importante da década de 80, né? Claro que se o Yasuhiko Okudera jogasse pela seleção, não jogasse só na Bundesliga, né? Talvez fosse ele. Mas como ele não jogava, então o Kimura aí foi a grande estrela do futebol japonês nos anos 80, por isso que o Marinos foi tão glorioso nessa década, né? O cara levava o time nas costas e jogava demais. Quem jogava essa época nos anos 80 também, Thiagão, era o Wagner Lopes, né? Não sei se você estava sabendo. Pô, é verdade, né? O Wagner Lopes, que esse também é outro gigante, né? Do brasileiro que jogou muito no futebol japonês. Ele teve uma passagem brilhantíssima, né? Por essa época no Yokohama, né, cara? Levava o time facilmente nas costas dessa época, né? É, isso aí. O Marinos, que não é muito conhecido por ter brasileiro, né? Jogou com brasileiro japonês Wagner Lopes. Bom, Thiagão, falando um pouquinho... Oi, o que você falou? Mas tem uma informação que é sempre uma dúvida nossa, a gente estava até discutindo um pouco do programa, porque Yokohama Marinos era Yokohama Marinos e mudou para Yokohama F Marinos, né? E eu encontrei essa informação, que é o seguinte: tinha o Yokohama Fergals, né, que entrou em falência em 99. O Yokohama Marinos comprou ações, comprou partes financeiras e estruturais do Yokohama Fergals. Por ter comprado essas ações, o time automaticamente adicionou o F, né, que é teoricamente uma referência, né, ao Fergals. Então, por essa compra de ações, o time acabou mudando de nomes também, né? Tanto que tudo aquilo que o Yokohama Fergals fez de história, né, até a sua falência, entrou também algumas informações como extras dentro do currículo do próprio Yokohama Marinos. Muito bom, informação é muito importante que quase ninguém sabe, né? Está de bem, está de parabéns o investigador. Rapaz, eu fiquei tão emocionado que errei tudo. Deixa eu voltar a fita. Está de parabéns o investigador Mr. Thiago Henrique Cruz. Pois é, agora sim, né? Não teve brasileiros, mas também eu vou falar pra você, o que teve de argentino nesse Yokohama? Alberto Costa, Visconti, Ramon Dias... Biscoito, né? Nestor Gorosito, Ramon Medina Belo, Gustavo Zapata. Esse Gustavo Zapata talvez seja um dos melhorzinhos. E tipo assim, só jogador ruim, cara. E teve aquele boliviano, né, cara? Tal do Júlio César lá, não teve? O Baldivieso, Júlio César Baldivieso também, né? Também passou também o espanhol Júlio Salinas. Passou, né? Passou direto pro cano, né? Quando deu descarga, né?
não fez nada, né? Teve até tentou algumas vezes, né? Principalmente na época de ACL, contratações de jogadores sul-coreanos, né? Que também não resolveram muita coisa, né? Não foram grandes jogadores dentro do futebol, do próprio futebol sul-coreano, né? E acabaram não virando muita coisa, né? Mas o Marinos tem um ídolo sul-coreano, né? Que inclusive foi importante não só no Marinos, como também na seleção sul-coreana, que fez uma Copa de 2002 brilhante, que foi o Yo San-chu, né? Yo San-chu. Defensor, ele que era volante, né? Se não me engano. Fez uma ótima Copa de 2002, ele que jogou por muito tempo, né? Por 2 vezes jogou no Marinos, se não me engano em 99 e 2000. Inclusive fez 24 gols, né? Fez gol pra caramba, né? Nessa época. Aí voltou ao Marinos em 2003, 2004 também. Teve atuações brilhantes. Talvez aí este seja o grande destaque sul-coreano na equipe do Marinos. E claro, teve também o cabeludinho, né, Tiagão? Polêmico An Jung-hwan. Ele passou no Marinos entre 2003 não, entre 2004 e 2005, se eu não me engano. E até que fez um barulhinho por lá. Não jogou tão mal, mas o resto ali... O Yokohama é um time um pouco mais voltado pro... É bom a gente falar isso com muita calma, né? É um time que gosta mais de jogar com jogadores da casa, né? Então, jogadores locais, com jogadores japoneses, né? É por isso que jogadores brasileiros, né? Teve o Fábio, né? Muito pouco tempo atrás, né? O Dutra, né? Que acabou até se aposentando. O Dutra dá pra ser considerado, né, um ídolo do Marinos. Sim. Teve também, né? Na época que foi grande vencedora, né? Na época de JSL, né? Que teve o Renato, né? Um jogador antigo aí, que foi artilheiro, jogou muito bem dessa época aí, né? Claro, né? Marquinhos Cambalhota também já teve sua passagem pelo Marinos, né? E tudo mais. Dos grandes destaques dos jogadores japoneses, claro, né? A gente vai citar, né, muitos, né? Teve o Masami Hara, Shunsuke Nakamura, né? Que mais? O Joe, né? O Choji Joe. O Joe jogou bem no Marinos, cara. Ele fez aí ótimas apresentações. A gente pode esquecer do Bomber, obviamente, né? Yuji Nakazawa, né? Até hoje é ídolo do time, né? Naoki Matsuda, esse... Eterno Matsuda, que Deus o tenha. Pois é, Eterno Naoki Matsuda, né? Esse aí, pra quem não conhece, foi um dos grandes zagueiros, né? Do futebol japonês em si, né, cara? Jogou muito bem, jogou a Copa de 2002, né, o Naoki Matsuda, né, também teve o Omura. E também, por falar em zagueiro, né, tivemos simplesmente o próprio Mr. Marinos, né, que é o nosso querido Masami Hara, que é um ídolo, é cultuado não só no Marinos, mas no futebol asiático até hoje, né. Ele era tão ídolo na equipe do Marinos que teve o próprio nome, né? Teve o próprio nome do time inserido aí. Pois é, na alcunha, né? Na história. E também uma informação extra, né? Que às vezes a gente acaba não pegando muito. O grande goleiro japonês começou sua grande história, né? No Marinos. Estou falando, claro, nada mais nada menos, né? De Yoshikatsu Kawaguchi, né? Jogou 193 jogos pelo Marinos entre 94 e 2001, né? Toda a grande história do Kawaguchi começou no Marinos, né? E, obviamente, depois ele acabou mudando em 2005, depois de passar pelo Portsmouth, como é Portsmouth? É isso. Portsmouth. Também jogou também, né, no time da Dinamarca. E depois, quando voltou pro Japão, fez toda a sua continuidade da sua história no Jubiluata com 228 jogos, Mr. Elias. E dos 3 grandes goleiros aí que o Japão, na história do futebol japonês, teve entre os anos 80, 90 e 2000, 2 jogaram, né? 2 são crias aí do Marinos, né? No caso o Kawaguchi, também o Matsunaga, né? Matsunaga aí que foi um goleiraço, principalmente, né, no fim da década de 80 e metade dos anos 90, né? Assim que ele saiu da seleção, acabou vindo Kawaguchi, né? Grande nome. E o Narazaki, que era do Flugos, né? Você vê, a cidadezinha de Yokohama ali, simplesmente tem os 3 maiores goleiros japoneses, na minha opinião, né? Não, com certeza. E uma coisa que
pode não parecer, né, falando um pouco de dados, né, antes que a gente esqueça, o pessoal fala, você esqueceu de falar do Rafinha, né, que é atacante, joga pra caramba e tal. Mas o Rafinha é um jogador novo, né, não é um status de ídolo brasileiro que passou por lá, né. O próprio Fábio mesmo tem uma história muito, muito pequena, né, dentro do Marinos, né. O Fábio que joga, quem não conhece o Fábio é um jogador brasileiro novo, né, deve ter na casa dos 25, 26 anos, e é defensor, né, zagueiro, né, então são jogadores brasileiros que podem fazer história, mas mesmo assim, mesmo adicionando Fábio e Rafinha, o número de brasileiros que jogaram no Yokohama Marinos, que tiveram destaque, são pouquíssimos, né, e o time do Marinos é um time que sempre está bem na tabela, né, nunca foi um time que ficou abaixo da 10ª colocação, né? A pior colocação do Marinos na sua história até então foi um 13º lugar em 2001, né? Desde 93 para cá, o Yokohama sempre fica entre sexto, sétimo, né? Falando rapidamente aqui, ó, vamos só de 2005 para frente, o Yokohama terminou o campeonato japonês em 2005 em nono, em 2006 em nono também, em 2007 em sétimo, em 2008 em nono, em 2009 em décimo, em 2010 em oitavo, em 2011 quinto, 2012 quarto, foi vice, né, em 2013, né, com aquele campeonato embolado que foi em 2013, né. Perdeu um dos títulos mais dados da história, né, foi líder do campeonato durante o ano todo, né? Teve, claro, né, como prêmio de consolação, né? Não sei nem se dá pra chamar de prêmio de consolação, mas ganhou ali a Copa do Imperador, né? Pra falar que ganhou em 2013, né? E em 2007 e agora em 2014, que foi um ano um pouco mais abaixo, né? Comparado nos últimos 4 anos aí, que acabou em 7º colocado, né? Mas aí o time também, o time de 2014 também é um time muito complicado também, né, com jogadores com uma idade muito avançada e com jogadores teoricamente abaixo da média, né, com o próprio Manabu Site que caiu um monte de produção, né, a gente falou sobre isso, praticamente quase todos os Renomarus do ano passado, né, sobre J-League, né, e o Rei Sato, né, essa galera não tem como bancar o futebol que o Yokohama merece, né. E é claro, né, o Marinos ele tem aquele grande problema, né, que é o grande ídolo Mor, né, que no caso é o Shunsuke Nakamura, né, que volta pro time depois de anos jogando dentro, de ter feito praticamente 2/4 da sua carreira inteira no futebol internacional, né, principalmente no Celtic, né, jogando um pouco na Itália e por uma passagem pífia na Espanha, e a sua volta pro Japão, e o Yokohama, que é o jogador, o Nakamura, que é um jogador já de uma idade avançada, né, não consegue mais mostrar aquele futebol da sua primeira passagem, e isso obviamente é um reflexo da idade avançada do jogador, mas mesmo assim contém o seu aspecto de ídolo máximo do time, e com certeza deve estar fazendo aí no máximo mais uma ou 2 participações em campeonatos, de logo, claro, está aposentando também, né, o Shunsuke Nakamura, que é claro, grande jogador, e toda a história dele aí nunca vai ser apagada, mas realmente é um jogador que não dá mais pro Marinos depender para ganhar alguma coisa, né. Talvez eu acho que o máximo que o Shunsuke poderia ter feito foi aquele excelentíssimo ano de 2013 ali, que ele levou o time a ficar em primeiro, muitas colocações, ajudou muito o time, né, foi um jogador que participou de uma grande parte do campeonato, diferentemente de 2014, que as lesões acabaram sendo um grande problema, e o time acabou perdendo pelas próprias pernas aquele campeonato ganho, né, 2013, né? Uhum. Agora já não tem mais o que chorar, né? Agora, paciência, né? O Nakamura, que apesar de ele ser o ídolo Mor, né, atualmente, ele tem pouquíssimos títulos pelo Marinos, né, ele na verdade só ganhou 2, rapaz, ele ganhou aquela Nabisco Cup lá em 2001, e depois foi ganhar um título com o Marinos de novo só em 2013, né, pela Copa do Imperador. O Nakamura, que levou um azar danado, porque assim que ele foi vendido para a equipe do Redina, né, na metade de 2002 ali,
o Marinos simplesmente virou o melhor time do Japão, né? Em 2003, o Marinos ganhou o turno e o retorno da J-League, né? Foi o grande campeão da liga e papou o bicampeonato em 2004, né? Então você vê, sai o maior ídolo, o time começa a ganhar. E nessa época, quem brilhava, né? Após a saída do Nakamura, do Marinos, era o Dragão, né? Tatsuhiko Kubo. Grande carequinha. Pois é, o Kubo, né? Jogou muito, né? Sumiu agora um pouco, né? Kubo, se eu não me engano, ele parou. Ele tava no Tsuegen Kanazawa, né? Então deve ter parado. Até 2011 e tal, mas ele parou assim. Eu abri aqui a janelinha, ele parou em 2011 mesmo. E só dando mais curiosidades do Marinos, rapaz, desde o falecimento do nosso digníssimo Naoki Matsuda, o Marinos aposentou a camisa número 3, né? Uma referência aí eterna a um dos melhores zagueiros do Japão. Mais do que justo, mais do que justo. Com uma forma de respeito, justíssimo mesmo, né? Como você disse, eles aposentaram a camisa de número 3. E uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas o Marinos foi a primeira equipe, né, a vencer um jogo da J-League. Verdade, né? Na estreia em 2023 foi Marinos contra Verde, né? Foi... Eu lembro que eu assisti, 2-1. Lembro que eu assisti esse jogo. Esse jogo tem no YouTube. Se você procurar, tem jogo na íntegra mesmo no YouTube. Uhum. Eu assisti esse jogo. Sensacional, cara. Muito interessante mesmo. E engraçado que foi de virada, né? Então foi um dramático desde o primeiro jogo da J-League aí, ganhou do Verde por 2-1. Se eu não me engano, foi no Estádio Nacional, né? Isso, no Estádio Nacional. Foi, no caso, foi a grande abertura, né? Que é a abertura mítica da J-League, que pra mim é uma das aberturas mais legais assim, de campeonato que eu já vi, né? Com a musiquinha confundida, né? Sensacional, as bandeiras, né, que viraram ali o Japão, depois ficam... Sleds. Sensacional, foi a abertura da J-League, é um puta show à parte. E uma última informação é que por ter um estádio muito grande, né, o Estádio Nacional de Yokohama, que tem capacidade para 72 mil, né, lugares, tem uma média de público muito diferente disso, né? As médias de partir de todos dos últimos 10 anos do Yokohama foram sempre entre 20 e 24 mil, né, torcedores, né? E o mais engraçado de tudo é que em 2013 foi a melhor média, né? A média de 27 mil torcedores por jogo, né? E foi justo o ano que o time acabou dando aquela pipocada master, né? É claro que esse grande aumento, né, nas pessoas que foram assistir os jogos de Yokohama foi, claro, pela volta do Nakamura. Isso, claro, gera um puta de um marketing, né, cara? E isso reflete, obviamente, né, na venda de camisa e torcedores em estádio e etc e tal. E o detalhe é que o Marinos manda muitos jogos no ex-estádio do Yokohama Flugels, né? Por ser menor ali, em jogos menores, em várias partidas. Vimos aí ano passado, principalmente, né? O Marinos mandando no estádio do Flugels, que é ali pertinho, inclusive, também. Então, isso acaba reforçando muito mais a nossa tese, né? Que a gente acabou encontrando na última hora, que foi aquele esquema da compra, né? Das ações e tal. E por informações, né, os títulos do Yokohama Marinos, né, citando apenas da versão profissional, né, J-League, né, como ele já disse, já venceu 3 J-Leagues, 95, 2003 e 2004, ganhou 2 Copas do Imperador, em 92 e 2013, né, o título mais recente, ganhou uma Copa da Liga Japonesa em 2001, né, e ganhou a Recopa Asiática em 92 e 2003, né, porque é aquele mesmo esquema, né, Recopa é uma forma antiga, né, de campeonato, onde você começava a disputar em um ano e terminava na metade do outro, né, então nessa pequena Recopa Asiática aí o Japão venceu em 93. Informações, né? Jogo ganhou contra o time do Irã chamado Pirozi por 1-1 e depois venceu o retorno por 1-0. Que fim tem nessa porra dessa Recopa? Nem existe mais, né? Pirozi, o cabeça. Nossa, que bosta. Pirozi, né? Não tem muito. Qual que era o nome da Copa mesmo? Chama Recopa da AFC. Cara, será que isso aí não é
Não, acho que não tem mais, porque antigamente tinha lá a CL, né, que é a Liga dos Campeões da Ásia, e tinha uma Copa menor, que até a equipe do Shonan Bellmare, né, venceu ali. Exatamente, 90, temos aqui. Em 98, isso, por aí, 96 nos venceu contra 96. O Al-Ahly. Uhum. Então era como se fosse uma UEFA Champions League e a Liga Europa, né? Mas eu nunca mais ouvi falar dessa Copa menor aí da Ásia. Na verdade você tá certíssimo, cara. Aqui mesmo o site tá falando aqui, ó, que a competição foi extinta em 2002 com a fusão da Asia Champions League, né? Que originalizou a Copa que a gente conhece. Engraçado que isso não entrou com o título, né? Da FC, né? Não entrou. Se fosse no Brasil, isso tinha entrado com certeza, né? Assim, os caras colocam até título de futebol de botão. Até o Shonan Bellmare e o Nagoya Grampus teria, né? Não, o Nagoya não, que o Nagoya perdeu. Mas realmente. Conseguiu perder a Série B mas perdeu pro aquele Al-Hilal lá, que é o time da Arábia Saudita lá. Al-Hilal lá, que é um time meio embaçadinho. Mas o Shimizu, esse Pulse, tem uma vitória aí contra um time do Iraque lá por 1-0 em 2000. Né? Informações essas sempre nunca é demais, né? Então, Recopa da Copa do Futebol Asiático. Olha que nome bosta, Recopa. É isso aí, rebosta, né? Reboco da Copa Asiática. Ai, que triste. Tiagão, mais alguma coisa do Marinos aí, rapaz? Bem, o que podemos esperar de Marinos 2015? O time do Marinos mexeu muito os pauzinhos, né? A gente percebeu que teve muitas vindas, né? Talvez nem todas sensacionais, né? Por parte de contratações. Mas o time do Yokohama Marinos, teoricamente, mexeu os pauzinhos para tentar trazer um time um pouco melhor. Não sei se isso vai trazer títulos esse ano, né? É um time que, na minha opinião, é muito envelhecido em algumas posições, né? Depende muito de alguns jogadores, começando pelo Enomoto no gol, né? Que é um goleiro já que não é novo, né? Então, por causa que até falei de Enomoto, acabei até me perdendo aqui. Foi tanta emoção. Falando de Enomoto. É um time realmente que tem jogadores com idade muito avançada, né? Começando da zaga até o ataque, né? Então, tipo, é um time que, claro, tem uma base muito interessante. Tem tudo para se reorganizando e recriando o time, mas eu acredito que, infelizmente, essa Nakamura dependência acaba sendo um problema sério pro time, né? Porque é um jogador que o marketing pressiona muito para jogar. Obviamente é um jogador que vai jogar o máximo possível. Tem alguns jogadores realmente que vão continuar no time, né? Como o próprio Manabu Saito, Shohei Sato, né, e outros jogadores malemás aí. Não sei mais te falar se o Fujimoto vai estar na equipe, isso não me lembro de cabeça agora, mas é um time que tem que se reestruturar o mais rápido possível, né. A gente até chegou a comentar nos últimos Renomaros do ano passado que o Yokohama ele tem mais ou menos os problemas do Nagoya Grampus, né, que é um time muito envelhecido, que vai começar, os ídolos começam a sair, o time tem que começar a se estruturar rapidamente para não possivelmente não amargar aí uma última colocação e uma disputa pela Série B do campeonato japonês. E então é um time que tenta utilizar da base o máximo possível, né? O Yokohama é um time que traz muitos jogadores da base e com isso tenta montar com os poucos uma equipe que seja pelo menos competitiva para manter esse nível, né, muito bom do Yokohama Marinos, que é pelo menos um time que sempre está lutando ali pela média do campeonato, né. A única coisa que é muito triste, né, não só do Yokohama, mas de todos os times de futebol japonês, é que a Asia Champions League, que era um campeonato que eles deveriam levar a sério, né, acabam sendo sempre um campeonato B, né, e o Yokohama não é diferente, né, sempre que chegou na Asia Champions foi sempre vexame, né? Isso seria um bom ponto de partida para o time mudar, né? Já que o time está reformulando tanto, começa então a levar um pouco mais de seriedade para a Champions League, né? Porque 2014
a participação do Yokohama foi pífia, pra não falar ridícula. É uma coisa que não dá pra entender por que os japoneses não levam a sério a CL. Bom, talvez eu indo pra lá um dia eu pergunte pessoalmente lá pro pessoal. Pois é, né? Só pra dar uma resposta um pouco mais plausível, né? Mas enfim, Mr. Thiago Henrique Cruz, mais alguma coisinha do nosso tricolore? Próximo, bora lá. Maravilha, agora vamos para o time que o nosso amigo Bruno Mioto odeia, né? Gamba Osaka, rapaz. Vamos falar um pouquinho do Gamba. O Gamba que surgiu em 1991, né? Com esse nome. A data do Panasonic FC eu não consegui encontrar, vou ficar até de uma desafiada. Fundação em 1980. Muito obrigado. Aí, ó, Thiagão aí salvando minha pele. Surgiu em 1980 e na época amadora, né? O Panasonic, né? Assim falando, ganhou a primeira divisão em 83, a segundona em 85, 86 e a Copa do Imperador em 1990, né? Lembrando que a equipe do Gamba Osaka, ela foi uma das fundadoras da J-League, né? Um fato curioso, vou até contar uma pequena historinha para vocês, que o Gamba foi o primeiro campeão da era dos pontos corridos da J-League, né? Um turno único lá em 2005. Bom, vou contar para vocês a história que, cara, na minha opinião, o campeonato de 2005 da J-League foi o mais épico, o mais histórico, o mais true assim, de todos os tempos, porque olha, o campeonatinho disputado literalmente da primeira até a última rodada, né? Quando 2005 foi curioso, foi disputado e olha, pegou fogo. Aí ó, só pro pessoal ficar mais antenado, para quem não sabe dessa história, simplesmente 5 equipes disputavam o caneco, né? Minuto a minuto do título. Ai, até me embananei. Cara, deixa eu voltar a fita. Simplesmente ali as 5 equipes disputavam o título na última rodada de 2005, né? Gamba Osaka, o rival Cereço Osaka, olha só, 2 equipes maiores rivais aí do Japão disputando. Kashima Antlers, também tinha o Jeff United, né? Que corria por fora, e a equipe do Urawa, né? E essas equipes, rapaz, elas lutaram literalmente até o apito final, né? Bem no fim ali, a equipe do Gamba acabou sagrando-se campeã, né? Como a grande triunfante do ano. E de quebra também teve o artilheiro Araújo, né? Com 33 gols, que essa foi o maior número, né? O maior top score de todos os tempos da J-League foi o Araújo com esses 33 gols. E até agora essa marca aí não foi alcançada, né? E uma história engraçada, rapaz. Não sei se você nunca se tocou disso, mas vou contar pra você. É que a ironia é que o Cereço Osaka, a equipe estava sendo campeã até os 44 do segundo tempo, né? Quando ele, olha só, rapaz, Yasuyuki Kono, que viria futuramente aí a ser um dos jogadores mais importantes, né? Um dos ídolos do Gamba Osaka, né? Que é o rival, o maior rival aí de Cereço. Yasuyuki Kono, que marcou o gol que deu o título pro colo do Gamba, né? O Kono que naquela época jogava na equipe do FC Tokyo, né? Ele foi lá, a equipe do Cereço aí sendo campeão, 44 do segundo tempo, aquela festa e tal. O Kono foi lá e acabou marcando gol. Fazem. Pra você ver, né? É uma ironia aí, uma das grandes ironias do futebol japonês, né? Não sei se você lembrava disso, cara. Não lembro, não, sabe por quê? Tipo, eu comecei assim a acompanhar. Porque, tipo, claro, eu acompanhei a época da TV Cultura, né? Mas era muito pequeno, né? Fui voltar assim a acompanhar a J-League assim mesmo, fielmente mesmo assim, né? Assim, algumas coisas muito esporádicas em 2007 ali, né? Mas quando eu comecei mesmo, quando eu comecei a ter banda larga em casa e comecei a ter mais acesso, né, aos jogos, eu comecei a acompanhar mais em 2008, 2009, né? Foi quando naquela época o Kashima tava dominando tudo, né, cara? Os três campeonatos seguidos, né? Mas caraca, velho, não me recordava dessa. Recordava sim, claro, o Gamba campeão em 2005, mas não sabia que tínhamos aí a cabecinha santa
Bota a cabecinha nisso também. Nosso zagueiro Tupiniquim Kono, né? O Kono não lembra daquela série Thunderbirds que tinha dos bonequinhos? Que eles eram magrinhos, tinha cabeça. Sim, que era meio boneco de ventrílogo, né? Tipo, Aí, ó, o Kono é um Thunderbird. Praticamente. Thunderbird. Thunder Kono. Se eu achar a música do The Boys, vou colocar na edição. Coloca lá. Quando eu falar exatamente o momento do Kono, você coloca a música de abertura. Thunderbird, caralho. Bom, desenterrei a parada de 20 anos atrás de falar essa merda. Caraca, velho. Eu tinha até os bonequinhos deles. Errou mesmo, hein, cara? Nossa. Bom, continuando aqui umas curiosidades do Gamba, eu passo pra você falar umas paradinhas também, que eu sei que você tá morrendo de vontade. Ao lado do Rei Sol, Thiagão, a equipe do Gamba tem o feito aí de ter conseguido vencer 2 ligas diferentes consecutivamente, né? A equipe do Gamba acabou sendo rebaixada em 2012, né? Como todo mundo sabe. Aí venceu a J2 em 2013. E no ano seguinte, né, ano passado, acabou papando aí a primeira divisão. Lembrando que o Rei Sol aconteceu a mesma coisa, né? A equipe foi campeã em 2010 da J2, foi campeã da J1 em 2011. E esse feito foi repetido pelo Gamba aí apenas 2 anos depois. E o Gamba, além disso tudo, é uma das poucas equipes a ter uma tríplice coroa, né, Thiagão? Apenas ao lado ali da equipe do Verde e também do Kashima Antlers. E a pior colocação do Gamba em todos os tempos foi quando, como eu já citei, né, amargou o rebaixamento ali em 2012, ficando na 17ª colocação, Mr. Thiago Henrique Cruz. Pois é, o time do Gamba Osaka também veio mais ou menos no esquema que das equipes amadoras que começaram com um grande patrocínio, né? No caso, a Panasonic, né, que tinha um outro nome, depois virou Panasonic, né, mas só que pra gente não é tanto, não faz muita diferença. E o time do Gamba Osaka sempre... Na verdade é muito engraçado isso, né, o time... Tem uma curiosidade, né, brasileira sobre o Gamba Osaka. Como o Kashima Antlers é o grande time que todos os brasileiros conhecem, muitos meio que comparavam alguns times japoneses com times brasileiros, como por exemplo o Verde Kawasaki comparava muito com o Palmeiras, né, que é um time que na época mais antiga, normalmente era um time muito glorioso, ganhou duas J-Leagues no começo, coisa e tal. E no caso o Kashima Antlers seria o São Paulo, né? Tríplice coroa, 3 campeonatos seguidos, e o caralho. E o Gamba Osaka meio que ficou como o Corinthians da jogada. Todo mundo faz muita referência ao Gamba Osaka, por incrível que pareça, cara, isso é sério. Nego compara muito o Gamba Osaka como se ele fosse o Corinthians japonês. Por quê? É um time com um público bom, não é o maior público, né, da J-League, tanto que o próprio estádio, né, o estádio do Osaka Expo 70 é um estádio tímido, né? Agora que tá sendo construído, terminando o seu estádio um pouco maior, mas até então o Osaka Expo foi um estádio pequeno. Mas o time do Gamba Osaka tem esse estigma de ser um time meio que abrasileirado, né? Por tantos brasileiros que jogaram lá, entre eles Marcelinho Carioca, né? Com uma passagem muito pequena pelo time, em 2002, e isso meio que fez o time acabar tendo essa estigma de ser o Corinthians, né, japonês. Mas é claro, isso é apenas papo de boteco, né? Dentro das 4 linhas isso não significa nada. Dentro da história do próprio Gamba Osaka também não. Por quê? É um time que, claro, sempre... O time do Gamba Osaka, ele era quando iniciou a J-League, ele era realmente um dos piores times, né? Tanto que em 1993 ele foi o último colocado, né? Só não caiu porque não tinha pra onde cair. E em 94 continuou com a dose de ser o 10º colocado, né? Em 95 o 14º, o time teve realmente posições ruins no campeonato, né? E com o passar do tempo, né, e com muita insistência e com uma sequência de mudanças de diretoria, de técnicos, de maneiras
de se jogar, o time acabou meio que conseguindo as suas glórias muito tardiamente, né? A própria Copa do Imperador também, o Gamba demorou muito tempo para vencer, foi vencer só em 2008, né? Foi vice em 2006, em 2005 ganhou o campeonato, caiu nas quartas de finais, né? Foi vice-campeão da Copa do Japão. Então, tipo, o time do Gamba Osaka não é um time que venceu tudo logo de cara, mas é um time que hoje é teoricamente algo muito semelhante ao próprio Kashima Antlers, né? É um exemplo a ser seguido, principalmente pelos últimos campeonatos que o Yokohama não, perdão, tô sempre confundindo o nome dos times, né? Que o Gamba fez, né? Foi campeão em 2013, veio de um rebaixamento, né? Veio de um rebaixamento para ser campeão, né? Então é um time que a curto prazo mudou de uma maneira inacreditável, né? O time do Gamba teve também aquela histórica participação no Mundial de Clubes, né? Que perdeu por 5-3 com o time do Manchester United, né? Então, tipo, quando o time do Gamba Osaka chegou para jogar o Mundial de Clubes, automaticamente ele ganhou status, sim, conhecido, porque ele não levou um vareio de bola. Tudo bem, foi lá, ganhou a Copa da Asia Champions League em 2008, conseguiu o direito de jogar o Mundial, né? E mesmo perdendo um grande time, né, que é o grande Manchester United, fez um bom campeonato e acabou ficando terceiro naquele, né? E por isso o time do Gamba conseguiu digamos que a vitrine que ele tem hoje. Passou por dentro do time do Gamba Osaka jogadores excepcionais, né? Pô, brasileiros, principalmente. Viu, Tiagão, só te interrompendo rapidinho, desculpa. Naquela época tinha um treinador excepcional, né, que era o Akira Nishino, que até foi cotado aí, não só, quer dizer, na verdade foi mais cotado pelos fãs do que pela JF em si, né, como para ser o grande técnico da seleção japonesa, acabou não se realizando. Ele que inclusive tem um feito muito glorioso, né, com a seleção olímpica em 96, acabou derrotando pela primeira vez a seleção brasileira, né? Não foi em um jogo oficial da FIFA, foi nas Olimpíadas, mas ele conseguiu aí essa marca histórica de derrotar o Brasil, né? Coisa que o Japão aí tem tentado há anos e não consegue. E o Nishino, rapaz, na CL 2008, ele não teve medo, botou o time pra cima, conseguiu. A equipe foi campeã e no Mundial não teve medo no Manchester United, né? Tomou 5 gols, mas fez 3 também. Foi pra cima, não quis nem saber. Uma zaga lazarenta de ruim, né? E tinha lá Sid Clay, Afin, Saneyoshi, Irie, por aí vai, né? Eu lembro exatamente quem fez os gols do Gamba. Solta na casal. Eu lembro, cara, foi gol do Yamazaki, do Endo e do Hashimoto, cara. Foram os gols desse jogo aí. Hashimoto. Depois o time acabou vencendo ganhando aquele Pachuca do México por 1-0, gol do Yamazaki. E o time acabou sendo terceiro colocado. E sobre o que você falou sobre as Champions 2008, é assim, né? O Gamba só venceu aquele campeonato porque ele jogou extremamente ofensivo, né? Pô, a final foi 5-0, né? Contra o Adelaide United, né, cara? Então o time jogou de uma maneira muito ofensiva porque não tinha como jogar de outra maneira, né, cara? Se jogasse de outro jeito, como jogar J-League, né? Jogando, sei lá, no 4-4-2, 4-5-1, o time ia ser bombardeado e uma hora ia acabar caindo nas próprias pernas, porque a zaga era uma merda, né, cara? Ou faz, ou toma, né? Não tinha muita opção, né? E como eu tava falando, né? Passaram esses jogadores brasileiros interessantes, né? O Magno Alves, Marcinho Carioca, que eu já falei, que foi uma micropassagem. O Lucas, né? Que já teve status de ídolo, né? Hoje joga no UFC Tóquio, né? Se a memória não me falha. Né? O Baré, né? Que status de ídolo, segundo o Elias. O Araújo, em 2005. O Baré que foi mito no Mini Eleven. Mito no Mini Eleven. O Araújo, né? De detentor da maior artilharia da J-League. Né? Teve também jogadores menores, né? Pedro Júnior, Rony, né? O Edivaldo e o técnico brasileiro também, de 2012, né? Que é o José Ricardo Serrão, né? Serão,
que fez um bom trabalho, né? Sim, claro, né? Foi um ano complicado pro time do Gamba Osaka. Poderia ter sido pior, mas o time também não ajudou também, né? Então, só por memória me falha, em 2012 foi o ano que o Gamba caiu, né? Então, né, o time também, aquele mesmo esquema também, era um time muito desestruturado, né? Jogadores bons, mas em posições erradas, acabou enfatizando aquilo. E o Akira Nishino que você, Elias, falou sensacionalmente, é simplesmente o técnico que ficou 10 anos, né, 2002 a 2012, né, então, o cara tem uma história inacreditável, né, e algumas informações extras que talvez a galera não conheça tanto, né, o grande Junichi Inamoto começou a jogar pelo Gamba Osaka, né, cara, né, de 97 a 2001, fez 118 jogos pelo time do Gamba Osaka e fez 16 gols, né? E depois que ele foi jogar na Inglaterra, né, tal, depois que ele voltou em 2010 por Frontale, aí ele acabou de concluir mais uma grande parte da sua história, né? O Inamoto, jogador de seleção, começou também pelo Gamba Osaka. E o nosso grande capitão, né, da seleção japonesa, o Miyamoto, né, fez história na equipe do Gamba Osaka também. Isso, o Miyamoto também, né, jogou de 95 a 2006 no time, né, tem um jogador interessante, né, tem o Akira Kaji, né, que joga até hoje no Gamba Osaka, né, lateral, Yasuhito Endo, esse aí dispensa comentários, tá no time desde 2001, né, o Oguro, né, o Oguro jogou bastante no time do Gamba Osaka. Temos hoje em dia o Usami, né, como grande jogador aí do time. Futamito, né, Futagawa, caralho, que falar de Futagawa, né, cara, puta que me pariu, sensacional, jogador, tem história até hoje. Também jogou alguns jogadores também que passaram pro futebol brasileiro, por exemplo, o Arce jogou no Gamba Osaka em 2003, né, teve alguns jogadores, teve até um chinês que jogou lá no começo de 2003, mas foi pouquíssimo tempo. Tem um jogador que eu lembro bastante, cara, que nem fez assim tanta história, mas eu acabei vendo alguns vídeos e tinha um holandês chamado Hans Gilaus. Ele era um jogador muito interessante, cara, que jogou no... Bilal de quem? O Hans Gilaus. Ele jogou no Gamba Osaka em 95, ficou apenas 2 anos no time do Gamba Osaka, mas era um jogador sensacional, era alto, cara, então, tipo, mesmo que ele não era um atacante, se não me engano, ele era um meia, esse Hans Gilaus aí, ele era sempre uma grande referência no time do Gamba Osaka na questão de escanteio, né? Ele jogava duro. Jogava ereto. Que bosta. E entre outros, né? Desculpe te interromper, mas tiveram 2 jogadores super interessantes na equipe do Gamba que eu curti muito, que é o nosso queridinho Ryuji Bando e o Ienaga, né? Também jogou muito bem. O né? Ienaga, cara, como esquecer o Ienaga, né, cara? Não, o Ryuji Bando é um dos melhores atacantes que eu vi no futebol japonês, claro. Centroavante, duro, clássico, né? Mas o Ryuji Bando, na lista até que eu peguei aqui, não tá o nome de Ryuji Bando, que é uma grande heresia, né, cara? Que tanto ele quanto o Ienaga, jogadores sensacionais, cara. O Ryuji Bando, eu acredito que a questão da idade pesou muito, né, pra sua continuidade no Gamba Osaka, né? Porque foi justo aquele ano que o Gamba ganhou, né, a CL e tal, depois o time meio que se desfez de uma forma inacreditável, né? O time do Gamba Osaka, tá aí o treino novamente para não deixar mentir. Olha quem voltou de novo, pra, né, consagrar. Pra consagrar é um time que entra pra lista de times que de um ano pro outro meio que cagaram demais, né? O time que venceu a série em 2008 não era nem sombra de dúvida, né, em 2010, por exemplo, né? Então, tipo, o time foi se desmanchando, né, com a própria saída do Lucas, do Ryuji Bando, dos jogadores. O time foi se desfazendo muito rápido, assim, né? O Magnum Alves, né, que teve 2 campeonatos sensacionais pelo Gamba Osaka, a diretoria nem quis saber de tentar segurar o jogador em 2007 para 2008, dispensou o jogador, né? E então a diretoria do Gamba Osaka meio que tem essa grande
essa grande afinidade negativa, né, de fazer mexidas ruins no time, né? E é claro, por mais que em 2010 o time tenha ficado em segundo colocado, em 2013, 2011 tenha ficado em terceiro, mas aí em 2012 não adiantou nada, porque aí veio um rebaixamento, né? E tudo aquilo que foi criado no time do Gambas acabou caindo por terra. E você esqueceu de citar o grande mito da equipe do Gambas. Acho que eu sei o que você está falando. Yosuke Fujigaia. Você e o Sr. Thiago Bom Tempo ficam de gozação com o gênio Fujigaia. Já falei no outro programa, volto a dizer, foi o grande guru do futebol japonês. Entendeu? Tô chorando aqui. Defendia tudo, até o que não precisava defender. Se vinha duas bolas e um pombo, ele defendia o pombo e as bolas entravam, entendeu? Cara, o Fujigaia me lembra uma história de escola minha, que tinha um amigo meu, um coleguinha, o nome dele era Leomar. Aí, nunca esqueço na aula de educação física. Um amigo nosso que eu não lembro foi bater um pênalti. Aí a hora que ele bateu o pênalti, o tênis dele voou pra um lado, a bola pro outro, né? Deu o Leomar, pegou, defendeu o tênis e a bola entrou. Pô, isso é a marca. Ele aprendeu com o Fujigaia, né? Fujigaia. Na dúvida você vai no mais improvável. Entendeu? E assim o mito nasce. Ai, cara, bons tempos. Ele tentando fazer pelo menos a parte do Gamba, né? A parte séria, né? Não adiantou de nada, né? Tinha que cagar no fim, né? Números do time do Gamba Osaka, né? Como já de League profissional, ganhou uma Copa importantíssima, né? Que é a Copa da Rainha da Tailândia, 92. Né? Será que tava lá o Van Damme na ilha Muay Thai lá do desafio? Ganhou o torneio da ilha Muay Thai, derrotou o Van Damme na final. Jogou no Revida, né? Tá lá o Chong Li balançando as tetinhas. Venceu 2 vezes a J1, né? Ô, burro, isso aí é outro filme, cara. É? O do Chong Li é o Dragão Branco, rapaz. Cara, lá em Hong Kong, nada a ver, porra. Foi mal, cara. Não confundi os filmes e tal. Mesmo assim, Joe não revida. Você já percebeu uma coisa, cara? Você já percebeu como o Bolo Yang, lá, o Chong Li, é a cara do Yanagisawa? Verdade, cara. Que bosta. Depois você posta uma fotinho lá na camisa, né? Pro podcast lá. A comparação do Chong Li com o Yanagisawa, cara. Vou fazer isso, vou colocar no Facebook pra galera ver. Maravilha. Continuando aqui, venceu o J1 2005 2014, J2 2013, né? Caiu em 2012. Renasceu em 2013 com a vitória. Venceu a Nabisco Cup, né, em 2007 e 2014. 3 Copas do Imperador, 2008, 2009 e 2014. Venceu a Copa a Xerox, né, Supercopa Xerox, em 2007. Venceu também uma Copa importantíssima, né, que é a Copa Pan-Americana, né, Pan-Pacífico. Pan-Americana. A Pan-Pacífico em 2008, né, e a Asian Champions em 2008. Essa Pan-Pacífico, que porra de Copa é essa, cara? Copa das padarias. Cara, nossa, uma Copa sensacional, cara. A Copa nos Estados Unidos, cara. O time do Gamba Osaka venceu por 6-1 o excelentíssimo Houston Dynamo por 6-1, olha aí, 2008. Não, rapaz, quem jogou no Houston Dynamo foi o Dwayne de Rosário, né? Foi aí um dos grandes nomes do futebol canadense nos últimos anos, famosos dreads do Dwayne de Rosário. Que informação inútil que eu falei, mas eu sou inútil mesmo, então. O pior que isso é o Ita 30 que vai participar dessa Copa, acho que foi em terceiro, né? Ê, tartaruguinha. O Ita, né? Mas bem, o que... tem louco que torce ainda. Pois é, né? Mas o time. Mas o estádio é bonito. O estádio do Ita foi sensacional, cara. Sabe quem que jogava bem lá no Oita, cara? Magno Alves, Magnata, fez história lá. Mas isso é história pro próximo programa. Exato, né? Mas é outro, tinha um jogador que tinha tudo pra ficar no Gamba Osaka, que o time acabou mexendo errado, né? O que esperar do time do Gamba Osaka pra essa própria temporada? É um time que fez exatamente o que eu queria, ou melhor, o que eu esperava, né? Que todos os campeões da J-League fizessem, né? Que é pegar o dinheiro e meio que colocar naquilo que achar mais interessante, né? Não fazer como o nosso querido, né, Sanfrecce Hiroshima, né?
que enfiou o dinheiro de duas D-Leagues no ursinho, né? No Zé Colmeia, né? No Bozó. Então, né? O time do... Ei, Catatá! Sistema de down esse Zé Colmeia aí. Você vai ver, não vai parar o down. Contratou teoricamente bem, né? Trouxe... Ai, meu Deus do céu. Sabe... Acho que não é o mesmo cara. Tá aqui, ó. Quase 1h30 de merda nesse programa. O Yusuke Fujigaia veio do Jubiluata, mas não deve ser o mesmo Fujigaia, pelo amor de Deus. É ele Ele mesmo. mesmo voltou? Tava emprestado, eu acho. Volta o gênio, pô. Pode mandar embora o goleiro lá desse ano lá, cara. Fujigaia mais 10. O goleiro da seleção, o cara fica falando isso. E fez uma contratação sensacional, que foi veio a vida do Akamine, né? Tinga Akamine do Velgata Sendai, né? Um dos melhores jogadores do Velgata Sendai. Mas você sabe por que ele veio, né? Por quê? Porque ele não tá tão velho assim pra jogar de Sendai. Quando ele tiver uns 36, ele volta pra lá. Não tem requisitos mínimos pra jogar do Velgata Sendai, né? Só 32 tá não novo. Tá senil, né? Não. No Velgata Senpai, né? Veio alguns jogadores interessantes, né? Então, o próprio Shohei Ogura, né? Que era do Calmarinos, contratou para posições que precisava, né? Isso é o que o Gambosca fez de melhor, né? Trouxe 3 jogadores da base, né? Um atacante e 2 meias. Pegou um jogador interessantíssimo que é o Shingo Kamini e depois meio que veio voltando alguns jogadores antigos, né? O próprio Fujigashi que volta meio pra, né? Só pra compor elenco, né? Não acredito que vai jogar, né? Mas Thiagão, esse trio aí, se jogar num 4-3-3, uma coisa assim, vai ficar interessantíssimo, né? Com a Kamine, o Patrick e o Sami, né? Vai dar muito trabalho aí pros adversários. É um time que com certeza vai dar gosto de, pelo menos no papel, muito bom, né? E tem o Lins também, Tem o Lins também. E o Lins também, cara, que quase não teve seu contrato renovado, né? Teve um burburinho desse idiota aí, mas... o time acabou voltando atrás. Pena que talvez o Shohei Ogura venha realmente para compor elenco só, né? Não acredito que o jogador do F Marinos venha para ser titular nesse momento, né? Pelo menos aquilo que o Ogura mostrou no próprio Marinos, né? Por mais que seja um jogador interessantíssimo para jogar como volante. Acredito que já imaginando, Shohei Ogura deve estar vindo pro Gambaosca já pensando, talvez a gente já colocá-lo na posição de Endo e Kono, que são jogadores dessa posição que estariam teoricamente já parando já, né? E até o próprio Myojin também, né? O Myojin também, que, o senhor também, né? Da equipe também. Eu até achei que ia o Myojin pro Sendai e eu pro Kamine. Assim. Troca, né? Troca justa, né? Mas bem, de Gambosca seria teoricamente isso, né? Dentro do título da J-League desse ano. Do ano de 2014, perdão, né, vai tentar defender o título de 2015. É difícil manter o título, né, mas no papel tem time para isso. E vamos ver aí o que o Gambosca pode trazer para nós e para as loucuras de Bruno Mioto esse ano 2015. Maravilha, o Bruno Mioto, que é o famoso Kaká do Johnny Bravo. Agora, nossa, que risada retardada minha. Nossa, que bosta. Enfim, por falar em retardado, próximo time. Não, brincadeira. O nosso próximo tópico, o nosso próximo time é outro gigante aí do futebol japonês, galera. Mas não tá em boa fase, né? Mas enfim. Trata-se do Júbilo Iwata. A equipe foi fundada em 1970 como Yamaha Motors, né? E em 92 acabou virando Júbilo mesmo, né? Bom, falando um pouquinho do Yamaha Motors, né, na era amadora, ganhou... Perdão, pessoal. Ganhou a Copa do Imperador em 82, ganhou a Japan Soccer League, né, que era a primeira divisão na época, em 87 e 88, e a segundona em 1982. Bom, a equipe também foi dos times fundadores, um dos clubes fundadores da J-League, e atualmente é uma das equipes com mais títulos, né? Tem 3 títulos, ganhou em 97, em 99 e em 2002 com uma duplinha infernal, né? Eu lembro que
Simplesmente o Naohiro Takahara foi o artilheiro da competição com 26 gols, se não me falha a memória, e também o nosso querido Masashi Gon Nakayama, com seus 35 anos de idade na época, né, marcou entre uns 16, 18 gols, foi alguma coisa assim naquela época, né, essa que foi considerada aí uma das melhores duplas do futebol japonês de todos os tempos, né, em 2002, Takahara e o Nakayama simplesmente imitaram. E falando aí um pouco dos títulos, né, ganhou a Copa do Imperador em 2003 também, com boas atuações aí o Nakayama do Takahara, e uma Yamazaki Nabisco Cup em 2010, esse aí que foi um dos seus últimos títulos, né? Depois disso acabou não ganhando mais nada. Falando mais um pouco do Júbilo, assim como o Kashima, a equipe sempre figurou entre os maiores, né? Porém o primeiro título, como eu havia dito, veio apenas em 1997, batendo aí o próprio Kashima Antlers. E continuando nos anos de glória, falando do Júbilo, foi a primeira equipe da era J-League, né? Ou seja, a partir da era profissional da J-League em 1993, foi a primeira equipe a ganhar a Asia Champions League, né? O campeonato principal. Lembrando que o Shonan Bellmare venceu o podrão, né, da Ásia ali em 96, assim como o Shimizu ganhou mais pra frente, mas na era J-League, da era profissional, o Júbilo foi o primeiro. O fato que ocorreu ali na temporada 98-99, quando o time venceu o Istiklal do Irã pelo placar de 2-1. Gostou do sotaque, né? Bonitinho, né? venceu fora de casa, rapaz. Ganhou lá em Teherã, naquele famoso estádio, né? Que cabe mais de 130 mil pessoas e o caralho. 6 vacas? Tinham... Exatamente. Se fosse na Índia, a vaca era sagrada. Mas enfim. Venceu lá na frente dos Homem-Bomba, não, brincadeira, não quero ser preso. Com mais de 125 mil espectadores, acabou vencendo a grande final. E falando um pouquinho do Júbilo aqui, eu vou começar a falar pra caralho, foi mal, hein, Thiagão? Em 99, o Júbilo ele teve o gostinho aí de derrotar simplesmente o maior rival, né? Lembrando que o maior rival do Júbilo Iwata é o Shimizu S-Pulse, que fica ali na cidade de Shizuoka, né? Que é do ladinho ali de Iwata. Venceu o Shimizu nas finais e foi um dos duelos mais épicos e históricos da liga, né? Eu recentemente acabei assistindo as finais, né? Quem me passou os vídeos foi o nosso saudoso Diego Dantas, né? Diego Dantas aí, que é um grande historiador do futebol japonês, também vai abraço pra você, ele que é meio que viciado também nessa época dourada da J-League, né? Anos 90, começo dos anos 2000, sempre acabava me fornecendo esses vídeos, né? Então, falando um pouco da história desse jogo, que é bem curiosa por sinal, a equipe venceu o primeiro jogo por 2-1 e seguidamente, né, na segunda partida, acabou perdendo pelo mesmo placar, e esse jogo acabou indo para prorrogação e para os pênaltis. Lembrando que, para quem não sabe, a equipe do Júbilo, se não me engano, levou a virada e o Shimizu fez o gol aos 45 do segundo tempo, né? Tava todo mundo fazendo a festa lá no estádio do Shimizu, que eu esqueci o nome do estádio, rapaz. Agora eu não lembro. O estádio do Shimizu? É o Yamaha Stadium. O Shizuoka Ekopa. Não, o Ekopa é o da Copa 2002. Ah, é? Ah, então não sei, né? Porque... O Yamaha Stadium é o do Júbilo Iwata. O estádio do Shimizu, cara... Mas não lembro o nome, mas é um nome bem famoso. É um dos grandes estádios de futebol japonês. Mas enfim, esqueci o nome e foda-se. Daí, bem no fim, o jogo acabou indo para os pênaltis. Daí o Júbilo acabou vencendo por 4-2 e deu a volta olímpica em pleno estádio do rival, né? Que daqui a pouco, quando o Thiagão começar a falar, vou pesquisar o nome do estádio, porque eu sou um nerd lazarento e eu não consigo dormir se eu não lembro o nome das paradas. Pô, cara, tá. Eu falo que o nome do estádio, cara, não é diferente. A gente vive lembrando desse negócio, cara. Pois é, rapaz, Cara, não é não poderia ser, claro, o Shizuoka Stadium, mas não era. Vou falar merda ainda, mas não é o Nihon Daira. Isso, rapaz, isso aí. Obrigado, isso aí. Enfim, aí nessa partida, cara, nos pênaltis, que acabou dando a vitória de 4-2 pro Shimizu. Sabe quem que errou o pênalti, rapaz? Quem errou pro Shimizu, um dos que errou foi o Alex Santos.
Sério? Tem um amigão aí. Porra. Foi um dos culpados aí do Shimizu acabar Meu brother. não conseguindo. Primo do Aranha também, né? Mas aí, ele foi um dos motivos do Shimizu acabar não conseguindo o título. Que, por sinal, nunca mais conseguiu uma porra nenhuma também, né? Mas enfim. Falando um pouquinho da temporada 2002 agora, cara. Em 2002 o time foi total soberano. Assim como o Marinos em 2003, o Júbilo foi soberano, venceu os 2 turnos da liga e de quebra teve o Takahara, né, que nem eu falei, citei anteriormente. Com 26 gols. Exatamente, 26 gols e também foi MVP, né? Foi aí um grande nome do futebol japonês na época, o Takahara, que teve uma história de superação, né? Ele em 2001 foi jogar lá no Boca Juniors, voltou pro Japão, acabou se lesionando aí pertinho da Copa, né, Thiago? Não sei se você tá ligado, mas ele teve uma lesão muito séria perto da Copa e isso acabou tirando do Mundial, que por sinal quem acabou indo no lugar dele foi o Nishizawa. Que não fez porra nenhuma na Copa, mas enfim. Daí ele acabou ficando fora da Copa, mas conseguiu se redimir aí, sendo o grande artilheiro da competição e também o jogador mais importante da liga. Falando agora das vacas magras, né? A pior colocação do Júbilo aí no campeonato foi quando o time amargou o rebaixamento em 2013, ficando na 17ª colocação e infelizmente aí para os torcedores do Júbilo e para o futebol japonês não voltou até hoje, né? Jogará aí consecutivamente mais uma temporada na 2ª divisão. Tiagão, falando mais uma coisa do Júbilo aí, que eu falar um pouco da história, dos ídolos. Assim, praticamente a parte de tudo que o time do Júbilo Alta, que é um time muito legal de se acompanhar os jogos. É um time que normalmente não joga naquele esquema coxinha japonês, né? Com três volantes, essa porra toda. É um time que realmente tenta jogar para procurar o jogo. Por isso que talvez às vezes tenha até caído um pouco nas próprias pernas, por causa que é um time que às vezes nunca teve lá uma grande defesa, né? Na maioria dos campeonatos, né? Como na verdade uma grande parte dos times do futebol japonês sofrem muito com o fator defesa, o Júbilo não foi diferente. Ganhou praticamente quase tudo que é possível, né? Como eu até estava comentando, né? Ganhou a Sugura Bank, né? Em 2011 contra o Independentes, né? Da Argentina, né? Por 4-2 nos pênaltis, né? Pô, primeiro time japonês para ter ganhado a Champions League, né? Isso é realmente um fato interessantíssimo. E também teve jogadores inacreditáveis que passou por lá, né, cara? A lista é gigante, né? Dos brasileiros, Dunga, né? Que teve uma puta de uma passagem sensacional no. Nossa, um dos grandes ídolos do Júbilo, com certeza. Né? Por mais que ele seja aquela irritação de gritar com os caras e, né? Realmente é um cara que ensinou bastante. Sabe quem que o Dunga ensinou bastante? Que me transformou num excelente jogador, por sinal? O próprio Takahara, rapaz. O Takahara, que quando começava ele era um pouco atrapalhado, um pouco afobado, desmotivado, assim, o Dunga pegava no pé do cara o tempo inteiro e falava, não, você vai lá, chuta certo, faz isso, faz aquilo, e ó, transformou um cara num ídolo do futebol japonês, né? Pois é, o cara a maneira, né, que se vocês procurarem na internet momentos do Dunga no Jubiluata, ele sempre ficava irritando porque ele não gostava do jeito que o jogador japonês lidava com erros, né? E ele fala, pô, cara, vocês estão jogando, vocês estão ganhando, claro, ele falava com uma... Fala, que porra que pariu, né, porra, né, vocês estão ganhando pra jogar bola e vocês estão rindo quando vocês estão perdendo a bola. Não pode rir, cara, então isso aqui é sério, né? Pô, se você perdeu a bola, você não chega pro cara e fala, obrigado, não, cara. Você tem que ir lá e pegar a bola de volta, né? Você tem que levar um pouco mais de raiva e não exatamente a palavra não é raiva, né? E sim um pouco mais de competitividade, né? Porque a raiva não... Garra, né? É garra, né? Pro campo, porque senão não compensa, né? Vocês estarem aqui jogando bola, né, cara? Competindo por competir, isso não existe, né, cara? E claro, teve uma outra de jogadores do Brasil que passou por lá, né? Adilson, Alessandro Oliveira, Fabrício, Rodrigo Grau, Henrique, Marquinhos Paraná, né? Teve bastante jogador que passou por lá. Teve também, eu lembro até um pouco mais,
desse time, sim, eu lembro muito daquele jogador sul-coreano, que, menos por sul-coreano é uma bosta, né, cara, mas é Jin Kyun, o nome dele. Kim Jin-kyu? Isso. Ele até jogou a Copa também, né? Não sei se foi a Copa 2002, 2006. 2006, pô. Era um jogador sensacional, cara. O famoso docinho coreano, né? Kim Jin-yu, pô, jogador interessantíssimo de se ver, cara. Bem, passou também lá Dido Havner, né? O pai do Mike Havner. O Dido Havner que tem uma história curiosa, né? Não sei se muita gente sabe, mas ele conseguiu aí a naturalização japonesa, né? E caso a seleção japonesa classificasse aí para a Copa do Mundo de 94, ele seria um dos goleiros. Seria o Matsunaga, o nosso amado Maekawa, né? Que mão de pau, né? E o terceiro goleiro seria o nosso Dido Havner, né? Então, só aí uma curiosidade histórica. Pena que não aconteceu, né? O Japão acabou escorregando no quiabo ali, literalmente no último lance. Mas caso isso ocorresse, ele seria aí um dos goleiros da seleção japonesa, Thiagão. Pois é. E jogadores que excepcionais que passaram por lá, cara, que a gente tem, bem, a gente tem simplesmente, cara, claro, na história também tá o Kawaguchi como um dos jogadores da história do Jubilee-Wata. Também temos Komano, Minoa, Moriyama, Murai, Nanami, Hiroshi Nanami, esse fez história. Nossa, esse aí eu sinto falta. Nakayama não precisa nem falar, né? Temos também o Takahara, temos também o Makoto Tanaka, né? Makoto Tanaka, grande zagueiro. Jogou bem também. Tem um jogador também muito pouco conhecido, né? Que é o Mitsunori Yoshida, né? Um jogador que jogou na época do futebol amador, né? Mas também teve jogos pela seleção japonesa, né? Yoshida que foi uma das principais peças no título de 92 da Copa da Ásia. Isso, exatamente. Então é um jogador, por mais que nunca tenha caído na grande graça, né, da cultura, né, em pop em geral, é um jogador muito interessantíssimo, né? Tem 35 jogos entre 88 e 93 pela seleção japonesa, com 2 gols, era um meio-campista de extremos respeito, né? O Fukunishi é um jogador que eu acho muito interessante. Fukunishi, jogador nobre, né? Sabia jogar muito bem. O Ihara, parou cedo. O Ihara que você já citou, né? Tem o Daisuke Oko também era um jogador, sim, não era assim um grande nome individualista, né? Mas eu lembro muito de coisas que eu vi sobre o Daisuke Oko, porque era um jogador que sabia muito bem jogar em time, né? Então ele entrava muito fácil em esquema táticos, né? Também teve uma passagem ele era bastante moldável, né? Se encaixava em qualquer esquema, jogava em várias posições. Que Deus o tenha, por sinal, né? Uma perda aí recente pro futebol japonês. Jogou também entre 98 e 2004, jogou 26 vezes pela seleção japonesa, tem 147 jogos pelo Jubilee-Wata e também com passagens também por Yokohama FC e Yokohama F Marinos. Sabe um outro grande jogador aí que também não é muito cultuado na cultura pop aí do futebol japonês, mas também foi importante, inclusive na seleção japonesa? Hattori, rapaz. O Hattori, pô, é verdade. Ele tá aqui na lista assim, como jogadores exemplares, que é Toshihiro Hattori. É um jogador sensacional também. O Hattori, ele parou assim, já com uma idade avançada já, né? Mas ele também teve uma passagem grande pelo Jubilee-Wata e depois jogou com times menores, né? Jogou pelo Tottori, né? Tokyo Verde, Gifu, né? Em 2012, né? Que jogou muito pouco, né? O Hattori, ele era um defensor naquele esquema clássico, né, cara? Né? Ele não saía muito para fazer jogadas muito arriscadas, nada de ficar tocando muito toque curto, só toque longo. O Hattori é um jogador que teve uma passagem digna, né, principalmente pela seleção japonesa, né? Mas infelizmente acabou não tendo muitas oportunidades em clubes maiores, né? Isso é uma coisa que eu sempre lembro do Hattori, né? Podia ter tido uma chance aí em um time que pelo menos que ficasse lutando pelo meio da tabela, né? Acabou sendo esquecido muito rápido pelo futebol japonês. E também a gente não pode deixar de lembrar de um jogador que, claro, não está nas graças da grande torcida em geral, mas é um cara que por 2 vezes já foi o artilheiro, né, da J-League, né? Estamos falando nada mais ou menos do que Roichi Maeda, né?
que foi artilheiro em 2009 com 20 gols. E em 2010 ficou ele, né? Ele e o Kennedy, né? Do Nagoya. Ambos foram consagrados os artilheiros com 17 gols, né, daquele ano, né? E é um jogador, claro, teve uma passagem, né, pela seleção japonesa, é um jogador que sabe fazer gol, mas talvez a má sorte do Hoichi Maeda tenha sido um grande inimigo, né, para ele realmente conseguir fazer na seleção que ele fez dentro do Júbilo Iwata, né? Jogador interessante, joga no Júbilo até hoje, não sei se vai mudar agora nesse último ano, mas é um jogador que dentro do próprio clube tem um respeito interessantíssimo, né? É sempre bom lembrar, a gente tira sarro do Hoichi Maeda pelo que ele fez na seleção, assim, né? Alguns gols que realmente não dava para perder, né? Mas dentro do próprio time o Maeda é excepcional. E o Hoichi Maeda continua, né? Ou melhor, o Hoichi Maeda saiu do Júbilo Iwata e vai jogar esse ano pelo UFC Tokyo. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. E só complementando, ano passado o Nanami Hiroshi, né? Aí acabou assumindo a vaga de treinador do Júbilo. Não sei se ele vai continuar aí esse ano, mas por enquanto ele tá lá, pelo menos como interino até o momento ele tá lá. Vamos ver se ele continua. Agora, mais algum fator histórico aí ou vamos para a previsão do Júbilo para esse ano? Miguel, previsão de Júbilo é muito complicada, né, Elias? Eu não estava nos meus planos imaginar que o Júbilo ficaria 2 anos na J2, né? Rapaz. Né, o time mudou bastante, teve bastante jogador que foi embora do time, né, e teoricamente contratou um goleiro da Polônia, né, desconhecido de nós, trouxe muitos jogadores da base, trouxe o atacante da Ailton, né, que estava emprestado que estava no Paraná Clube. Aquele inglês lá, o Botroid, ele chegou a ser contratado mesmo, sabe dizer? Então, cara, sim, o Jai, né? Jai Botroid, né? Sim, ele veio, tava jogando na Tailândia, né? Veio pro Júbilo Iwata, a gente tá interessado no time. Trouxe bastante atacantes, cara. Veio o atacante do Gifu também, desconhecido. Veio por empréstimo o Morishima. O Morishima do Frontale veio como empréstimo para esse ano pro Júbilo, né? Tem também o Yamoto também que estava jogando em times colegiais. Veio um volante do Omiwa, né? O time se desfez de muitas coisas. Talvez posso dizer que as piores perdas do Júbilo foi a saída do Maeda, do Abe e talvez ali do Tinga, né, que teve seu fim de seu contrato, mas o time do Júbilo Iwata não conseguiu o objetivo que era se manter, né, e acabou mesmo que desfazendo de tudo, né, principalmente dos goleiros, né, o Fujigaia, né, o Takeshige, e o time realmente vai precisar se reestruturar, porque esse ano talvez fique um pouco mais complicado pro Júbilo. Olha, um pouco não, tá muito complicado, porque eu tô vendo aqui a concorrência, rapaz, tem pra subir. Temos fortes candidatos, né? Temos aí o Consadole Sapporo, o próprio Miyardija, né? Vai vir mordido aí, vai querer subir logo de cara. O Jeff United, que tá Jeff louco. United, nossa, tá anos ali, batendo na trave, não consegue. O próprio Kyoto Sanga, mesma coisa, na mesma situação há anos, tentando subir, não consegue. Jeff United por pouco, né? Acabou não subindo. E o pior, né? Temos aí, simplesmente... Cereço Osaka, né? Que tá mordido, tá magoado por tudo que aconteceu ano passado e sei não, né? Lembrando aí que sobem 2, aí tem o famoso playoff lá, mas olha, complicado. Esse playoff pra se matar é complicadíssimo mesmo a situação aí do Júbilo Iwata para esse 2015. O ano pra subir era o ano passado, acabou dando, né? Shonan Bellmare Shonan Bellmare a passos largos, né? Parecia que era um time de J1 praticamente o Shonan Bellmare jogando com essa galera de J2. Vamos esperar para ver agora como é que fica esse ano. Meio complicadinho, hein? Meio bem, né?
Mr. Tiagão, mais alguma coisinha do júbilo aí? Ou passamos para o último tópico do programa? Maida mais 10, boa próxima. Maravilha, agora falaremos para encerrar o programa, não menos importante, né? Outro aí gigante do futebol japonês, o Urawa Red Diamonds, mais conhecido como Urawa Reds. Bom, a equipe foi fundada com o nome de Shin Mitsubishi Heavy Industries em 1950, outra curiosidade, na cidade de Kobe, e mudou para Tóquio em 58. Lembrando que Urawa, né, é estabelecido em Saitama. Saitama ali é uma cidadinha grudada da cidade de Tóquio, né, cidade mais importante do Japão. Bom, a equipe do Urawa, né, na época como o Shin Mitsubishi, foi, na era amadora, foi a primeira equipe japonesa a ganhar 2 títulos no mesmo ano, né? Em 1973, a equipe venceu a Liga Doméstica e a Copa do Imperador. Agora, falando dos outros títulos na era amadora, venceu a primeira divisão em 69, 73, 78 e 82. E a segundona no ano de 89 e 90, né? É um dos times aí mais gloriosos e mais vencedores na época amadora, a equipe do Mitsubishi. Também venceu a Copa do Imperador em 71, 73, 78 e 80. E a JSL, né, Cup, que era mais ou menos assim, Copa do Imperador, né, em 70, Imperador não, desculpa, Copa Yamazaki, isso, exatamente, em 79, 80 e 83. E a Supercopa de 79, 80 e 83 também. Lembrando que o Urawa também foi um dos fundadores da J-League, né? E olha, de passado, pode ser considerada aí a maior, né? O maior glorioso, o maior campeão aí no futebol japonês era amadora. E o mais engraçado é que parou por aí, né? Desde que virou Urawa, a equipe só foi ganhar uma J-League em 2006, né? Ficou aí anos e anos e anos tentando ganhar e acabava não conseguindo. Mas em 95... o Urawa teve aí um dos grandes artilheiros do futebol japonês. O japonês, simplesmente o maior japonês artilheiro da liga, da J-League de todos os tempos, foi o Masahiro Fukuda, né? Masahiro Fukuda, que acabou marcando aí impressionantes 32 gols. Claro, o maior artilheiro de todos os tempos da J-League foi o Araújo com 33, mas o maior artilheiro japonês de todos os tempos foi o Masahiro Fukuda com 32 gols. Mas o mais engraçado disso tudo é que na época amadora o Urawa era bom, mas chegou na J-League, simplesmente acabou sumindo. Tanto que em 99, mesmo com o Fukuda, com o Ihara, com o Ono, com grandes jogadores aí, acabou sendo rebaixado. 99 foi o pior ano do Urawa no futebol japonês, rapaz. E posso continuar falando dos micos do Urawa? Fica à vontade, fica à vontade. Coitado, assim, a gente lembra sempre do Fernando Namur, né? Tadinho do Namur. Não, eu vou falar um pouco dos micos aqui, mas daí também vou falar das glórias. Não se preocupe, pessoal. Mas continuando os micos, em Urawa passou uma das maiores vergonhas, passou um dos maiores micos da história do futebol japonês em 2007, quando entrou na última rodada, né? Praticamente campeão da J-League. Já estava sendo preparada toda uma festa lá em Saitama para a equipe vermelha, e o time acabou sendo surpreendido em casa pelo já rebaixado lanterninha da competição, super lanterninha, diga-se passagem, como diria meu amigo Neto, e o Yokohama FC, né? O fato que acabou dando o título no colo do Kashima naquela ocasião. E o jogo foi tão vergonhoso, rapaz, que ficou marcado também pelo aquele golaço do nosso ídolo, o dragão Tatsuhiko Kubo, né? Ele pegou de primeira aquele chutaço, matando o goleiro Yamagishi, se não me engano. Não lembro se foi Yamagishi ou se foi de Suzuki. Não, foi de Suzuki que jogou aquela partida. E teve aquela famosinha Kubo Dance. Não sei se você lembra da Kubo Dance, Thiagão. Kubo Dance, caralho, velho. Lá, é isso mesmo. Laçando lá com o bracinho erguido e tal. Essa performance que eu e o nosso querido amigo Diego Dantas adoramos fazer, né? Repetir. Ai, que engraçado. Bom sempre. E também quem imitou naquela partida foi o Kazu e o famoso
famoso desconhecido, pra falar assim, Catatal. Você lembra do Catatal, Thiago? Pô, não, cara. Quem que esse cara é esse Catatal, velho? Cara, Catatal foi um cara muito louco que jogou no Yokohama FC. Ele era tão alternativo, mas tão alternativo que o Catatal, do nome dele, era com K, não era com C, né? Igual que loucura, cara. Não, o cara caiu de paraquedas simplesmente do time. Ele chegou, se eu não me engano, na metade de 2007 ali, na equipe do Yokohama FC. O time não ia muito bem no ataque, né? Apesar de ter ali o Kazuo Nakayama, também outros atacantes ali que eu não consigo lembrar o nome dos outros infelizes. Enfim, ele chegou ali para tentar consertar o time e não conseguiu. Ele fez 9 partidas pela equipe do Yokohama FC, não fez gol. Não virou nada. Mas enfim, Catatal aí é uma das histórias divertidas do futebol japonês. Você vê, né? Urawa praticamente campeão, sendo ferrado pelo Catatal. Mas enfim, o Urawa não feliz em pagar mico uma vez, teve que pagar de novo, né, Thiagão? O Urawa repetiu o fato aí ano passado, entregando o título desta vez nos colos do Gamba Osaka, né? Acabou pipocando nas rodadas finais, acabou empatando na última rodada, perdeu para a equipe de Sagan, né? Ali nas últimas rodadas também, e acabou ficando de fora. Mas em compensação, no ano de 2006 o Urawa fez um campeonato incrível com o brasileiro Washington lá comandando a equipe. Em seguida, em 2007, o nosso querido Guido Boswald fez aí uma campanha excepcional com a equipe do Urawa na Asia Champions League, né? Pipocou na liga, mas na Asia Champions League acabou indo muito bem. Inclusive derrotou a equipe do Sepahan do Irã na final. Eu lembro que eu assisti, cara, eu assisti esse jogo. Esse aí eu também assisti também. Assisti no canal árabe, que passava na TV a cabo aqui. Sensacional, cara. Vi os jogos aí no canal árabe. Muito bem, equipe muito boa. Até o Okano, né? O Okano aí jogando muito bem. Tanaquinha e o Tiro Nagai, né? Que é um excelente jogador também. Robson Ponte, Washington, Abe, Tsuboi, enfim. Túlio Tanaka, né? O Nenê, zagueiro Nenê, que também foi muito bem. Enfim, era um time muito bom que viria a ser terceiro colocado no Mundial Interclubes também, né? No mesmo ano. Não ganhou a liga, mas aí teve títulos, teve participações importantes no ano de 2007. Peço desculpa aos ouvintes porque eu falo meio pausadamente, assim, porque tá tudo improvisado, né? Tem muita coisa aqui que vem na minha cabeça, eu falo na hora, eu fico pensando e falo, às vezes até me embanando, tipo da Atena, fico né? Mas as informações acabam saindo. Vai aí minha desculpa, porque realmente eu lembro de cabeça as paradinhas aqui, quase não escrevo as paradas. Thiagão, fala um pouquinho aí do Urawa também. O que eu posso falar do Urawa Reds, né, cara? É um time grande dentro do futebol japonês. Na verdade, a Mitsubishi é uma das grandes, se não for a maior, uma das maiores empresas do Japão. Com certeza isso mostra que o Urawa foi um dos grandes vencedores na época amadora. Pena um pouco, né, na era profissional, com muitos poucos títulos, né? Acredito que o grande momento do Urawa não foi nem o campeonato de 2006, né, quando foi o campeonato de J-League, mas sim a vitória na Champions League em 2007, né, com um jogo realmente sensacional, muito superior, né, ao adversário também iraniano, né, que daquele ano, né, porque o Sepahan, né, venceu por 3-1. Depois disso o Urawa sofreu muito, né. O Urawa teve jogadores interessantes, né? Teve o Emerson Sheik, né? Que foi até artilheiro. Foi artilheiro em 2004 com 27 gols, né? Hoje no Corinthians, né? O próprio Washington, né? Washington coração de alguma coisa, que, né, que Coração Valente. Coração Valente. Também foi junto com o Magno Alves em 2006. O Magno Alves no Gamba Osaka, né, ainda, né? E o Wagner e o Washington no Urawa. Ambos com 26 gols foram os artilheiros daquele ano. E depois disso o Urawa não teve assim grandes jogadores jogando no ataque, assim, né, grandes artilheiros. O time do Urawa, acredito que seja um time que
que acaba sendo meio que levado, infelizmente, por glórias passadas, né? Já que no futebol moderno acabou fazendo muito pouco, né? Bate muito na trave o time do Urawa. Às vezes parece que o Urawa ele quer ter um time muito fechado, sabe? 2, 3 jogadores para cada posição só, entendeu? E ele acaba se limitando, né? O Urawa, esse último ano, ele persistiu muito no erro, cara. Veio jogando do mesmo jeito, sabe? Tudo bem, tava ganhando, mas parecia que o Urawa, ele não tinha um plano B, né? Tanto que quando perdeu pro Gamba Osaka na penúltima rodada da J-League no passado, parece que o Urawa meio que não sabia jogar de outra maneira, né? Por mais que o seu treinador né, o treinador Petrovic, ele seja um cara de muito prestígio do futebol japonês, né? Treinou muito bem, treina muito bem o time do Urawa, e também teve uma passagem excepcional pelo Sanfrecce Hiroshima. O Petrovic, ele não muda muito o esquema tático deles, né? Não mudou muito do Hiroshima quando venceu, e também não mudou esses últimos 2, 3 anos que vem sendo como treinador do Urawa Reds. Algumas coisas que eu tenho que falar pro Urawa, né, é que tem jogador, não com a grande quantidade de jogadores assim que a gente está acostumado, mas o time do Urawa, ele já fez jogadores interessantíssimos, né? Eu falei, Emerson Sheik, Tuto, jogadores japoneses. Por mais que não seja um grande ídolo na visão de todos, né? Keisuke Tsuboi, um jogador interessantíssimo, né? Que defendeu o time por muitos anos. Eu posso estar falando besteira agora, mas se não me engano foi no próprio Urawa Reds que o Makoto Hasebe se tornou profissional. E o Urawa, ele revelou aí um dos grandes jogadores do futebol japonês nos últimos anos, que foi o Tensai, né? Famoso Shinji Ono. Com certeza aí a maior revelação, o maior jogador, a maior estrela que passou pela equipe do Urawa, né? Em 2 ocasiões, por sinal. Pois é, em 2013, quando o Makoto Hasebe apareceu, né, como uma grande revelação, junto com ele também chegava o Koji, o Yamase, né? O Yamase que fez até um pouco de história jogando em times de fora. O Yamase e o Hasebe jogaram muito bem naquele ano, né? Tanto que com isso levaram o Urawa a vencer a Nabisco Cup, né, de 2003, né? Assim, o Urawa, ele meio que importa muito jogador, né? Por exemplo, o Turo Tanaka, né, cara? É até estranho você ver o Turo Tanaka jogando outro time, né? Porque a história do Turo Tanaka dentro do Urawa fantástico. É sensacional, né, cara? O Kano, como você falou, né? O Alex chegou a jogar jogou um tempo também no time do Urawa, né? Bem, o próprio Masahiro Fukuda, né, que é o maior artilheiro do Urawa todos os tempos, 152 gols. O Robson Ponte, né, jogou muito também naquele época 2005, 2006 no Urawa, que era o Robson Pontes, que eu não lembro dele jogando muito bem em nenhum time brasileiro, assim, mas no Urawa... No Guarani ele foi bem. No Guarani? Mas no Urawa, assim, era um jogador que caiu com uma luva, né, cara, naquele esquema tático. Mas o que eu falei, o Yuki Abe, né, que recentemente, se eu não me engano, anotou sua aposentadoria ou mudança de time, né? Mas o Yuki Abe, jogador que já jogou na seleção japonesa, né? O Yuki Abe teve uma passagem incrível, né? Naquele ano que ganhou a Asia Champions em 2007, né? Keita Suzuki também fez uma baita dupla com ele. Keita Suzuki. Se você for ver mesmo, né? O Naoki, que muitas vezes a gente falou, sempre teve pelo menos um ou outro jogador assim excepcional na sua posição, né? Sabe quem que fazia uma boa dupla com o Emerson Sheik na época? O Yuichiro Nagai, né? Yuichiro Nagai, esse aí também parou também, né? Cara, ele tava no Yokohama FC. Agora, não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então. Vai falando aí que eu pesquiso. Mas qual que é a finalidade de tudo isso, né? Assim, a gente vê que o Urawa, ele... Diferente dos times que a gente falou até agora, não é aquele jogador não é aquele time que tá sempre com jogadores novos ali criando tal, crias de base, etc e tal. É um time que realmente vem importando muitos jogadores, né? É uma forma diferente de administrar o futebol, o time do Urawa Reds. Talvez por isso que ele tenha sofrido tanto nos últimos anos, né? Por exemplo, para esse ano, subiu apenas 2 jogadores da base, né? Que é um zagueiro
né, e um volante chamado Saito, né, Shota Saito. Chupa Saito. O resto, assim, são todos jogadores que estão tendo de fora, né, e o mais interessante seria o Urawa fazer o quê? Trazer jogadores de dentro mesmo, né, formar jogadores, né, formar um Tsuboi, um Tugu Tanaka, né, um próximo Washington, né, jogadores que possam fazer o time do Urawa voltar a jogar aquilo que sempre que o time sempre almejou jogar, né, como na época do futebol amador, né? Ou até um próprio Haraguchi, né, que foi a última grande revelação aí exatamente, pô, Haraguchi, né? Tudo bem, Haraguchi não fez nada na seleção, todo mundo fala isso, ok, concordamos com isso. Mas é novo ainda, né? Sim, é um jogador, pô, novo, tem muita lenha pra queimar, né? O time do Urawa bate muito na porta, porque acontece? Tem muito pouco jogador para posições que é praticamente o coração do time, né? Tem um grande atacante, um grande volante, um bom defensor, entendeu? Tem um ponta, ou a esquerda ou a direita. O time do Urawa nunca tem dois pontas sensacionais, ou é um ponto ou outra. Então, tipo, é o time que precisa ter mais opções para jogo, né? Eu acredito que o Urawa perdeu esse último campeonato, claro, méritos do Gamba Osaka, mas também porque o time chegou uma hora que não tinha outro jeito de jogar. Não tinha opções, vamos jogar de outro jeito, não tem como. Não tem como sair daquele beabá que nós estamos jogando e ganhamos o primeiro turno, né? Tanto que para esse ano 2015, o Urawa trouxe jogadores, a grande parte de jogadores de times que caíram ou de times da segunda divisão, né? Que nem... tudo bem, voltou um dos goleiros lá que tá jogando o Takiyuchi lá, que é jogador coisa, mas trouxe um jogador, um zagueiro empréstimo, o Okamoto do Varei Nagasaki, trouxe um jogador emprestado do Tokushima Vortis, né, pô, trouxe jogador do Sendai, entendeu? Trouxe o Lubiantique, caralho, jogador, sabe, trouxe o Lulu do Omiwa. O Thiagão, cara, tá foda, assim, o que... Cara, o que o Nasso faz certo, o Kenichi caga, né? Pois é. Sabe uma coisa que eu acho inacreditável, cara? Sabe uma coisa inacreditável? Uma coisa que, tudo bem, essa talvez seja a coisa que acertou. Trouxeram o Ishihara, né? Pelo menos do Hiroshima, né? Em compensação, trouxeram o Hattori Yatimoto do Rei Sol. Porra, Yatimoto tem quantos anos? Sabe? Outro lateral velho, sabe? Porra, cara. Trouxeram a carniça daquele Kinushi Kaga, do Kenichi Kaga do Tokyo. Vai tomar no cu, sabe? Vai tomar no cu, cara. Rapaz. Pô, trouxe o Lulu, velho. Lulu. Cara, eu não vou falar, tentar falar nesse filho da puta. Vai ser Lulu, cara. Zlatan Lulu. Sabe? Tudo bem, Zlatan Lulu e o Ishihara, tudo bem, são jogadores interessantíssimos. Mas um time que quer lutar por título e tá batendo na trave, cara, não pode depender do Hashimoto e do Kaga. Puta que pariu, cara. Por falar em emendar a previsão aí do Urawa, cara, o título não pode dizer nada, mas pelo menos uma vaguinha na CL seria aceitável, né, pra esse elenco que o Urawa tem, mas título acho difícil. Pois é, tanto difícil. Que o Urawa tá mais voltando jogador de empréstimo, né, cara, né, tipo aquele Kojima que tava jogando no Vortex, agora que eu vi que ele voltou de empréstimo, porque era do Red e estava emprestado pro Vortex, então volta. O Urawa, ele tem 11 e uns calangos no banco, entendeu? Não dá, cara. O Urawa está se apequenando, cara, no futebol, cara. E trouxeram o mútuo errado, né? Trouxeram o mútuo errado. Trouxeram o mútuo do Sendai, né? Mútuo velho. Ele tá muito velho, cara. Fica difícil, né? O Urawa, pra vocês que são fãs do Urawa, entrarem no website oficial do Urawa, tem lá a parte em inglês, que tem toda a parte histórica do Urawa ali, e você percebe que em muitos momentos o Urawa estava aparecendo, despontando como um grande time, mas sempre acabou meio que, sabe, tropeçando em algum momento, o time perdeu forças, né? O time do Urawa, ele tá assistindo um erro há mais de 10 anos, né, cara?
desde 2006 o time do Ural não se encontra mais dentro do futebol, né? Tudo bem, a geração de 2006 gerou a ACL de 2007, tudo bem. E em 2008, né, ainda com resquícios daquele futebol, ainda em 2008 o time caiu na semifinal, né? Mas que fica muito complicado, né, cara? O que pode fazer, né, cara? No caso, o Ural Reds caiu na semifinal contra o Gamba Osaka, né? Naquele ano que o Gamba foi campeão. Mas depois disso o time morreu, né, cara? Sentou em cima da história que fez, que não é uma história tão gloriosa assim, contando J-League, né? São pouquíssimos títulos. O time tem dinheiro, isso que é o problema, né? O time do Ural aqui, que é praticamente o Mitsubishi, tem dinheiro, né? Então falta o quê? Falta o time começar a trabalhar um pouco melhor, principalmente da base. Se ficar dependendo só de trazer de fora, o Ural vai ser praticamente um time chinês, né? Que só importa, não exporta nada. Complicado, Mr. Thiago Henrique Cruz. Mais alguma pinceladinha aí pro Urawa? Bem, acho que do Urawa tá bom, vamos esperar. Acredito também de que nesse ano o Urawa vai lutar por uma grande possibilidade de vaga na CL, principalmente com a vida do Lulu aí, que é um jogador de frente que o Urawa precisa, né? O Urawa precisava de gols na final de J-League 2014 e não conseguiu. Talvez com o jogador aí, já um pouco veterano que jogava no Omiwa, talvez o time tenha um pouco mais de poder de fogo para conseguir trazer um pouco de alegria ao nosso querido amigo Fernando Nauri e toda a gigantesca legião de torcedores do Red Diamonds. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso novo projeto, do nosso novo programa. Ficou um pouquinho longo, é claro, mas isso aí você pode ouvir aos poucos, né? Precisa ouvir de primeira, assim, vai ouvindo delicadinho, vai ouvindo em lote. Tá muito bom. Apesar de longo, está bem completinho, está bem detalhado. E lembrando que esse foi o primeiro de 5. Na outra semana, né, na próxima ocasião, falaremos do Kashiwara Sol, Nagoya Grampus, Kawasaki Frontale, Shimizu e Verde Tóquio. Thiagão, muito obrigado aí pela participação. Voltamos aí no próximo, espero que vocês tenham gostado, galera. E é isso! Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Valeu, galera, um abraço e até mais. Olá, galera, abração, tchau, Elias. Tchau.